Muito bom dia. Obrigada pela presença. Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, que é como todo mundo me chama. Eu sou sócia diretora da Garimpo de Soluções, que é a empresa que assina pela curadoria destes encontros, junto com o Alejandro Castanhé, aquele rapaz que vai ficar circulando aqui. É difícil de vê-lo, porque ele é pequenininho. Muito obrigada pela presença de vocês, muito gostoso vê-los, revê-los, porque tem vários rostinhos que a gente já conhece, que vêm acompanhando essa trajetória. A gente tem um carinho super especial por este encontro, porque tem 3 pessoas realmente de ouro que a gente vai reunir nessa arena. Eu vou falar muito rapidinho de cada um deles, porque eles vão contando suas trajetórias ao longo do caminho. E já chamo os 3, então, para se sentarem com a gente. O Ronaldo Tenório, por ordem de apresentação, é publicitário, especialista em comunicação estratégica. Ele é cofundador e diretor executivo do HandTalk, que ele vai, enfim, apresentar a vocês, junto com o Hugo. E vocês já vão entender quem é o Hugo. Ontem a gente ficou discutindo os vários significados do Hugo e a gente chegou à conclusão de que ele é um cidadão do mundo. É uma das startups mais premiadas. A gente o conheceu quando fez uma palestra na Bahia, inclusive. Ele nos antecedia no microfone e a gente ficou absolutamente extasiado ouvindo o Ronaldo falando, apresentando o caso, a trajetória dele, como ele chegou até essa startup, que é a HandTalk, junto com os sócios dele. E, para vocês terem só uma palhinha do que ele vai trazer, foi considerado o melhor app social do mundo pela ONU. Então, não é pouca coisa, junto a centenas de concorrentes, acho que 1.500, né, se candidataram, enfim, uma barbaridade. Então, é muito orgulhoso para a gente também. Enfim, vocês vão conhecê-lo, além dele ter sido galardonado com vários reconhecimentos, como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo, dentre outros. A gente tem a Daniela. Daniela, na verdade, tem 2 Danielas que sentaram aqui com a gente. A gente tem a Daniela mediadora, e daí a gente falou: Dani, você não pode ficar só na mediação, né? Porque você é demais para ficar só na mediação. Mediador, já volta e meia, tem que pular miudinho. Muito obrigada. Mas a Dani também vai dar uma palhinha para a gente de palestra. Bom, Daniela Lerário, ela é bióloga, especialista em gestão de resíduos, tem uma trajetória interessantíssima. A gente vê pelas histórias de vidas deles, os momentos, né, de quando cai a ficha, quando fala, não, eu preciso agora fazer uma outra coisa, e como realmente parece que as pecinhas que vão sendo aquinhoadas ao longo da vida vão se formando ali em um mosaico muito bonito. Mas a Dani, enfim, é a única integrante latino-americana da Expedição Pangaea, que em 2012 atravessou o Oceano Pacífico em busca dos resíduos do tsunami japonês. Lembram aquelas sopas de plástico e tal? A Dani estava lá no veleiro, com 12 pessoas viajando pelo mundo, tentando entender o que ia dar aquilo e como é que a gente poderia fazer com que aquilo não virasse mais aquilo. Enfim, passou por grandes empresas e falou: agora eu vou fazer uma outra coisa. E essa outra coisa, enfim, hoje ela lidera com orgulho Triciclos no Brasil, que tem uma atuação em vários países. Ela tem uma visão super abrangente das questões da economia circular, do Cradle to Cradle, dentre outras questões de visão de mundo. Dani, por favor, nossa mediadora e palestrante. E o Marcelo Rosenbaum, que a gente, enfim, fã de carteirinha do Marcelo, super querido, amigo, a gente já teve o privilégio de chamá-lo para algumas outras atividades e a gente cada vez aprende mais um monte com ele. Dispensa comentários, mas eu vou fazê-los de todo modo. À frente do escritório de design e arquitetura com o nome dele, claro, fundador do movimento A Gente Transforma, que é de uma beleza indescritível, uma abordagem de transformação social com vários pilares impressionantes e que deveriam ser muito mais debatidos, como ancestralidade, beleza, sustentabilidade, atuando em inúmeras comunidades. Enfim, o currículo dele é quilométrico. Não vou lê-los porque ele fala, obviamente, muito melhor do que eu disso, mas tem uma questão que não entrou aqui no currículo dele e que me encantou também, dentre várias outras que ele vai trazer, que foi uma escola desenvolvida no Tocantins, que ganhou um prêmio mundial de melhor edifício arquitetônico para escolas, uma escola rural. Pelo que a gente estava lendo das várias entrevistas e artigos, as crianças chegavam lá chorando, né, porque, afinal de contas, estavam separadas da família, iam ficar numa escola, e agora elas encontram todo um outro ambiente que é muito mais acolhedor e que dialoga com elas num sentido muito mais pleno e íntegro, como integridade de pessoa. Então, esses vários chapeuzinhos que o Marcelo vai somando de uma forma muito poética ao longo da vida dele, muito inspiradora para nós, é um pouco do que ele vai trazer aqui para a gente. Marcelo, por favor.
O Ronaldo vai começar a trazer o caso dele, de vida e, portanto, da Rentalk, porque é muito difícil separar os dois, né? Ainda bem. A Dani vai dar sequência, a gente termina com a fala do Marcelo para começar o debate com vocês. Então, ao longo das apresentações, se vocês já quiserem pensando, ai, nossa, mas como é que foi isso? Não, mas me conta mais daquilo, etc. Guardem a pergunta para vocês, que a gente vai ter o microfone circulando nessa segunda fase do nosso encontro com vocês com a palavra, tá bom? Então, por favor, Ronaldo, é contigo. Obrigada. Obrigado, Cainha. Bom dia. É um prazer estar aqui e, principalmente, saber que dia de sábado, essa hora, tem tanta gente bacana querendo ouvir um pouco das nossas histórias. E eu vou contar um pouquinho a história do Hugo, desse cara aí, em que a minha história está totalmente integrada com a dele, e de como começou essa trajetória e a gente chegou a impactar tantas milhões de pessoas com tecnologia e comunicação, né? Então, antes de começar, deixa eu só ligar aqui. Antes de começar a falar sobre a Rentalk, eu queria falar um pouco sobre empatia, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem quando eu falo que criei um aplicativo para deficiente auditivo, para comunicação com eles, é se eu tenho alguém na família com alguma deficiência auditiva, né? E não, eu não tenho ninguém, mas eu simplesmente olhei para o lado e percebi que existia um problema que talvez unindo comunicação e tecnologia, duas paixões que eu tenho, eu conseguiria resolver de alguma forma. Então, a gente vive num mundo onde está todo mundo pensando só na gente e a gente precisa ser mais nós e menos eu. E eu acho que lá em 2008 eu tive esse pensamento também e através disso eu olhei para o lado e percebi que tinha um problema que talvez eu poderia resolver. E esse problema é um problema de comunicação com pessoas com deficiência auditiva. Eu comecei a pesquisar, na época eu estava na faculdade, e percebi que 1/4 da população tem alguma deficiência. E eu comecei a me aprofundar e disse, cara, eu acho que eu posso tentar resolver de alguma forma esse problema. E já que o problema, a minha faculdade é de comunicação, eu queria resolver problemas de pessoas que têm essa dificuldade de comunicação e percebi que existiam 360 milhões de pessoas com deficiência auditiva no mundo, e que dessas, 10 milhões estavam no Brasil. E eu disse, como assim? E eu percebi mais que 80% deles não se comunicam na língua escrita do seu país, né? Que no Brasil, 80% dos surdos são analfabetos. E porque eles têm, muitas vezes, a língua de sinais como sua primeira língua. E eu fiquei sem entender e comecei a conversar com eles e percebi também que a maioria dos casos começa em casa, né? Porque o problema de comunicação, a barreira, está em casa. 90% dos surdos nascem em família de ouvintes. E é como se eles vivessem como estrangeiros no seu próprio país. Os caras, em casa, enfrentam esse problema. Quando saem, nada está acessível para eles. E eu, por algumas vezes, consegui viajar para fora do Brasil e, por algumas vezes, tive dificuldade de comunicação por conta de alguma língua. E isso dá aquela aflição na gente, não conseguir falar com a pessoa do seu lado. Às vezes a pessoa até é gente boa, mas você não consegue ter uma interação com ela. Imagina isso acontecendo todos os dias da vida com surdos e, muitas vezes, seus pais, né? Então, seja num site, né, quando ele vai acessar um portal de notícias hoje, na TV, nos livros, praticamente nada estava acessível para essa turma. E isso era uma deficiência invisível, que eu mesmo não via até então, né? E daí teve o surgimento da Lei Brasileira de Inclusão, ajudou muito, mas o grande fato é que milhões de pessoas precisam se comunicar, ter acesso à informação, e o fato é que, até então, não existia canais que tornassem isso possível. E eu pensei, naquele momento, que o problema não era dos surdos, o problema é nosso, como sociedade, e a gente precisava criar algo para poder resolver essa questão, né? E se colocar nos sapatos das pessoas, né? Entender o que se passa do outro lado e praticar um pouco de empatia. E aí, naquela época, era 2008, estava tudo começando a virar app, né? O iPhone tinha acabado de ser lançado, estava chegando ao Brasil, e aí a gente pensou, cara, e se
eu criar um personagem, um bonequinho que faça traduções para ajudar essas pessoas de alguma forma na comunicação, né? E naquela época, as pessoas falaram que a ideia era muito bacana, mas que, cara, isso aí eu acho que está só na ideia, isso vai ser impossível de ser feito, porque traduzir algo com personagem, com movimentos, é meio complicado, principalmente naquela altura de tecnologia. Olha que só tem 10 anos, né? Então, muita coisa evoluiu de lá para cá. E aí, daí nasceu o Hugo, que é esse personagem, esse intérprete virtual, que foi criado justamente para traduzir esse conteúdo. Ele tem a expressão facial bem clara, as mãos grandes, para facilitar justamente essa comunicação. E aí foi meio que a união de 3 pessoas com habilidades complementares e bem diferentes, né? E o Carlos é desenvolvedor de aplicativos, eu sou publicitário, e o Tadeu é arquiteto, especializado em animação 3D. E daí o Tadeu estava chegando do Canadá, tinha feito efeitos especiais para filmes, a gente uniu com o Carlos, que estava fazendo aplicativos, e eu disse, cara, o Carlos me procurou, eu disse, eu acho que eu tenho uma ideia que dá para se tornar um excelente app e que vai ajudar muita gente. E a gente foi tentar validar, né? O app é basicamente o tradutor de texto e áudio para Libras. Então, você pode digitar ou falar e o Hugo vai compreender isso e traduzir automaticamente. E o app já chegou a 2 milhões de downloads e está disponível gratuitamente nas lojas. E eu fiquei pensando, será que vão roubar a minha ideia, né? Que é a primeira coisa que os caras pensam. Cara, se eu não executar isso, alguém vai executar por mim, né? Ideia sem execução não vale nada, né? Uma frase que a gente ouve muito. E aí resolvi validar aquela ideia, né? Era algo acadêmico ainda. Na verdade, eu tive a ideia em 2008 e nessa época já era 2012. A ideia estava guardada e eu não estaria aqui conversando com vocês se eu não tivesse colocado em execução. E aí a gente, cara, tem um desafio de startups, vamos tentar validar, ver o que a turma acha. E lá em Maceió, a gente foi eleito como a melhor startup lá do estado de Alagoas. E naquela época o Hugo nem tinha roupa ainda, a gente comprou depois uma roupinha para ele. E tá até ali minha irmã, que está aqui na plateia também. Então, não sei se ela lembra dessa foto. Mas foi bacana porque foi a primeira vez que a gente apresentou em público a ideia da Rentalk. E a turma, todo mundo gostou, a gente não sabia como é que o pessoal ia reagir, né, naquela apresentação, aquela ideia. E foi muito legal porque a gente pôde perceber que, de fato, essa solução poderia resolver o problema de algumas pessoas. Lá a gente recebeu um investimento anjo, então foi bacana que a brincadeira começou a ficar séria ali, né, porque até então era um projeto, eu tinha outra empresa e a gente estava tocando isso paralelamente. E aí, quando os caras disseram, eu acredito no teu negócio e eu acho que isso vai dar certo, e eu quero investir nisso. E vocês têm um prazo de 1 ano para poder lançar oficialmente essa aplicação, né? E a gente lançou com 11 meses, percorreu o mundo todo. Aqui no Brasil ganhou alguns prêmios, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, México, e chegando até Abu Dhabi, lá em 2013, onde a gente se deparou com um japonês e um alemão. E eu disse, cara, os caras investem muito mais em tecnologia do que a gente, então a gente já perdeu aqui, vamos curtir Abu Dhabi, vamos dar uma voltinha lá, um lugar bem bonito. E era um prêmio da ONU, foram 15 mil inscritos, 102 países, e, para nossa surpresa também, a gente foi eleito como o melhor aplicativo social do mundo, e pôde perceber também que aquela ideia que a gente tinha para resolver um problema, talvez aqui no Brasil, poderia entrar e chegar a outros países e resolver o problema de surdos lá, porque o mesmo problema de comunicação que existe aqui existe em qualquer lugar do mundo, né? E aí, o mais legal de tudo isso é que a gente conseguiu levantar essa bandeira da acessibilidade, da inovação, e o Hugo foi destaque, vem sendo destaque nos principais veículos. Isso é muito bacana porque a gente consegue fazer com que pessoas que não conheciam nada sobre acessibilidade, sobre Libras, surdos, passassem a perceber que os surdos estão aqui do nosso lado, muitas vezes, e a gente não olha para eles, né? A gente não consegue entender, e muitas vezes o problema é nosso também, de não conseguir se comunicar com eles. Então, o Hugo começou a conquistar desde as crianças até as pessoas mais velhas,
E isso que foi legal, quando a gente criou o personagem, foi para ter essa interação. Afinal de contas, ele iria ser um membro da família dos surdos também, e ouvintes que utilizam o aplicativo. E tem um caso muito bacana que eu sempre falo que esses casos valem mais do que qualquer reconhecimento de prêmio, que são os depoimentos dos usuários, né? Esse caso é da Laura Machado, lá de Novo Hamburgo. Eu nunca fui a Novo Hamburgo, não conheço a Laura pessoalmente, mas ela mandou um depoimento que me emocionou bastante e que eu acho que é o que faz a gente estar sempre trabalhando duro aí, viajando para todos os lugares aí, às vezes deixando família em casa para poder ir em busca de um sonho. Que a Laura, ela tem esse filho de 30 anos de idade, e ele é surdo, e ela disse que não se comunicava com ele bem há 30 anos. Então, ela disse que a gente faz alguns gestos aqui, mas a gente tenta se entender. Mas eu não sei se ele está entendendo, está percebendo o que eu estou querendo dizer, né? E aí, ela disse que viu uma reportagem da Rentalk, ela trabalha num salão de beleza, e aí baixou o aplicativo e correu para casa para falar para o filho, fazer uma declaração para o filho e dizer que ela amava o filho e tal, e fez uma declaração, eles se abraçaram, se emocionaram, e ela falou em depoimento que foi a primeira vez que ela pôde perceber que o filho estava realmente, de fato, entendendo o que ela estava querendo dizer. Então, o simples fato da mãe falar que amava o filho é tão complicado, é coisa que muitas vezes a gente não percebe, né? E, assim como o caso dela, a gente tem centenas de casos que a gente recebe todos os meses. O app tem mais de 2 milhões de downloads. Então, tem muitos casos, até um cara que vendeu um galeto para um surdo com a Rentalk, ele disse, cara, acabei de vender um galeto, estou super feliz. Porque são esses casos simples, entendeu? Que faz toda a diferença. Imagina se ele chegasse lá e não conseguisse pedir um galeto, o cara não conseguisse vender. E aí seja na escola, as crianças fazem desenhos, trabalhos acadêmicos sobre a Rentalk, e tem muitos casos legais. Eu acho que eu poderia passar mais 1 hora só contando eles aqui. Mas o app, ele é meio que essa ponta do iceberg de tudo que a gente faz com a Rentalk. E quando eu passei pela aceleração da Artemisia, que é uma aceleradora de impacto, tem uma frase que me marcou muito, que é: entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fico com os dois. Então, eu tentei fazer daquilo, de alguma forma, também um negócio para que pudesse impactar mais pessoas e, ao mesmo tempo, ser algo sustentável para que eu pudesse sobreviver e empregar pessoas também. E daí, pensando nisso, como eu falei para vocês, os sites praticamente estão offline para os surdos, porque estão em português aqui no Brasil e a maioria deles não compreendem. Então, a gente criou esse plugin para tradução de sites. Então, um botãozinho que fica do lado do site lá. Quando você abre a janelinha com o Hugo, clica em qualquer texto ou dá o play em vídeos e o Hugo vai traduzindo tudo em tempo real para os surdos. Então, a partir desse momento, ele não é mais o último a saber, né? Coisa que ele muitas vezes dependia de alguém para poder interpretar para ele um conteúdo, e às vezes a notícia já estava velha, né? Então, a gente criou esse plugin, um movimento em torno dele, que é o site Amigo do Surdo, e a gente percebeu que 82% do tráfego, em algumas pesquisas, 82% do tráfego de dados da internet de 2021 vai ser através de vídeos. Ensino à distância está crescendo bastante, e os surdos precisam ter acesso a esse conteúdo, né? Então, a gente vem investindo justamente nesse plugin para a tradução de vídeos, para que a gente possa tornar não só os textos, as imagens, mas também os vídeos acessíveis para os surdos. E aí, futuramente, tem inúmeras aplicações em vídeos, vocês podem imaginar já aí onde é que o Hugo pode chegar. E aí, o maior desafio como negócio era conseguir vender algo para as empresas, né? Que era o nosso modelo. Imagina a gente tentando falar para eles que existia um problema de comunicação da empresa deles com surdos, que eram 10 milhões de pessoas, os caras achavam que era mentira minha. Não, você está falando isso aqui. Mas, e eles, não tem um problema nenhum, está lá tudo em texto, ele enxerga, ele vai conseguir ver. Mas não é bem isso, né? E aí foi um desafio de negócio também, a gente conseguir transformar toda a repercussão, o impacto que o app tem, também para essa solução corporativa. E aí, várias empresas abraçaram essa ideia e aí entraram junto com a gente nesse movimento, né? Então, o mais legal é que com
com um negócio de impacto como o da Rentalk, a gente consegue, além de levar mais comunicação para o novo público, né, fazer a empresa cumprir com responsabilidade social, cumprir lei, e trazer uma ferramenta inovadora como um diferencial competitivo. Mas, se tratando de tecnologia, né, tem que estar sempre remando essa onda, porque se a gente parar e achar que está tudo bem, a gente fica para trás e as coisas evoluem muito rápido. Vocês viram que há 10 anos atrás, praticamente o iPhone não tinha chegado no Brasil, então nada desses aplicativos estavam funcionando aqui ainda. Só que a gente tem isso muito em mente, que a gente precisa manter muito essa balança equilibrada, né? Eu falo sempre que a gente não pode ser nem missionário nem mercenário. A gente tem que meio que encontrar esse meio termo entre, como empreendedor social, no caso, causar impacto e ter receita também. Então, lá atrás, a gente identificou um problema e como uma oportunidade, né, de resolver algo que existia ali e talvez a gente com algumas ferramentas conseguiria resolver. Validamos a solução, a gente escolheu participar desses prêmios para dar abertura também, as pessoas conhecerem um pouco mais a Rentalk. Criamos um modelo de negócio sustentável, principalmente através da ferramenta para os sites, e depois criamos essa estratégia para poder escalar, e um modelo de negócio que pudesse ter escala, né? Em 2018, agora, a gente adquiriu uma outra empresa que estava fazendo um trabalho similar, que é a Prodef, e faz parte do grupo, com eles veio o Bradesco e algumas outras grandes empresas, e eu tenho o prazer de anunciar também aqui que a gente recebeu recentemente um investimento da Cavive, que é um family office, que tem muito essa visão de impacto, e através desse investimento a gente vai tornar a solução replicável para outras línguas, começando com American Sign Language, e lá nos Estados Unidos, e também novas aplicações para a própria Rentalk. Então, esse é um dos próximos grandes passos que a gente tem, desafios, né? Porque o Brasil, a gente, apesar de ser muito grande, a gente conhece bem como é que funciona o comportamento das pessoas aqui, mas lá fora é um outro universo, né? Para a gente é tudo muito novo. A gente foi acelerado pelo Google lá em 2016 e passou um tempo lá no Vale e foi percebendo que a gente poderia criar algo também para lá e não só trazer soluções de fora para o Brasil, mas exportar inovação brasileira, né? E por tudo isso, eu tive a honra de ser o primeiro brasileiro eleito pelo MIT, um dos 35 jovens mais inovadores do mundo, representando todo o time da Rentalk por trás de todo esse trabalho. Tem muitas pessoas lá em Maceió e aqui em São Paulo, principalmente. E no Brasil todo tem pessoas voluntárias trabalhando nesse projeto, para que a gente possa, cada vez mais, impactar pessoas, quebrar essa barreira de comunicação e uni-las através da tecnologia. E eu quero deixar duas frasezinhas que, para mim, elas são muito impactantes. A primeira que eu vi lá um tempo atrás é que, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, naturalmente. E para as pessoas sem deficiência, no caso com deficiência, elas passam a tornar as coisas possíveis, né? Então, sei lá, através de tanta coisa, a tecnologia conseguiu ajudar tantas pessoas a fazer o que muitas vezes eles pensavam que era impossível, como lá atrás, quando eu tive a ideia, os caras falavam que, cara, isso aí deixa para lá, que ninguém vai conseguir fazer, né? E, por último, essa frase que nos move como empreendedores, como cidadãos, e que seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes a gente está... muitas vezes a gente quer que a mudança aconteça lá fora, né? E a mudança precisa acontecer aqui dentro, você precisa demonstrar. A gente está nesse período turbulento aqui do Brasil, economia, política, e eu acho que a gente precisa praticar essa mudança, né? Porque a gente fazendo, a gente consegue impactar as pessoas e incentivar as pessoas a mudarem também, tá bom? Queria agradecer com o meu e do Hugo, né? Muito obrigado em Libras. Espero que vocês baixem o app, conheçam um pouquinho dos sinais e aprendam os seus primeiros sinais, que eu acho que isso vai ajudar muito quando vocês encontrarem com surdo na rua a quebrar um pouco, quebrar um pouco dessa barreira e se aproximar deles também. Obrigado, pessoal. Legal. Essa é a palma de surdos, né? Palmas. Sem som. Vamos lá. Bom, primeiro,
super feliz de estar aqui também. Fui pega de surpresa de fazer a apresentação. Na verdade, eu ia só mediar esses dois cavalheiros que estão aqui. Eu trouxe um pouquinho da minha trajetória pessoal e depois no meu olhar de sensibilidade ao tema, que são quase sempre a mesma coisa, né? Eu sou Daniela Lerário. Eu sempre achei que a melhor forma de aprender sobre as coisas era na experiência. Então, eu tive diversas experiências durante a vida. Acho que a principal delas foi em 2012, quando eu me juntei a 12 tripulantes de 7 nacionalidades. Eu era a única latino-americana, para uma expedição no Oceano Pacífico, atrás dos resíduos do tsunami japonês. Não sei quantos de vocês lembram dessas imagens, mas assim, né, as ondas lavaram o Japão e, enfim, carros, casas, tudo, né, foi parar no oceano. Muitas dessas coisas foram retiradas e muitas não. Então, a gente sabe que, né, as ondas vão levando e muitos desses resíduos tinham uma trajetória de começar a se aproximar do Havaí, da costa americana, e estavam, né, boiando, fora o perigo deles se encontrarem nos navios, etc. Então, era uma questão bem séria. Então, essa foi nossa, né, esse era o nosso trajeto desejado. Obviamente que não foi assim. O oceano guarda muitas surpresas para nós, então a gente, enfim, passou por maus bocados ao longo desse trajeto. A ideia era que a gente ficasse durante 30 dias, acabou sendo quase 47 dias em alto mar, sem avistar terra, sem se comunicar com ninguém. Foi bem desafiador. Não sei quantos de vocês já viram isso, mas esse é o Mapa Mundi. Existem 5 zonas principais de confluências de maré. Elas são como se fossem os ralos do mundo, né? Então, todas as marés vão circulando e as correntes, enfim, e os resíduos, obviamente, vão parar ali. Onde a gente cruzou foi o maior de todos, que é o Pacífico Norte. Então, tem 2 no Pacífico, 2 no Atlântico e 1 no Índico. A nossa expedição foi ali do Japão até o Havaí, no meio da mancha de cima. Essa sou eu, no timão, e essa é a minha cama durante esses 47 dias. É um beliche, um hammock, né? Ela não tem colchão, na verdade, ele é esticadinho assim. E a pessoa de cima de mim vomitou durante 47 dias seguidos, perdeu 17 quilos. Então, vocês imaginam, foi muito maravilhoso. Saindo de lá, eu cortei meu cabelo quase raspado, porque eu não aguentava mais. A gente teve, enfim, foi uma aventura bem interessante. Provocando. A gente ouve bastante falar de ilhas de lixo, né? E eu queria desmistificar. Na verdade, elas não são ilhas, elas não são sólidas. Se fossem sólidas, sorte a nossa, porque a gente podia içar elas e trazê-las para algum lugar. A verdade é que os fragmentos, em maioria plásticos, que estão lá, eles não se degradam. Então, eles vão se quebrando por por fatores solares, por fatores das ondas. Então, eles vão se quebrando em micropedacinhos e eles vão se transformando em como se fosse uma sopa. Né? Então, é muito mais uma sopa plástica, é uma mancha grande de petróleo, no final das contas, do que uma ilha. Esse é o capitão Charles Moore, ele foi o primeiro, ele é um velejador, ele foi o primeiro a encontrar a mancha do Pacífico diversos anos atrás, e ela tem crescido com uma velocidade inacreditável. Isso é outro exemplo, a gente vê isso bastante nas costas, né? Não é só resíduo na beira da praia, muito resíduo de beira da praia vem da praia, muito resíduo de beira da praia vem de outros lugares muito distantes. Então, diversas limpezas de praia, a gente tem embalagens, produtos de uso único que vêm de países que a gente nem sabe como ler aquilo, né? E, aliás, de fato, hoje é o Dia Mundial de Limpeza de Praia. E eu optei por não limpar a praia para vir aqui contar para vocês que, no ano que vem, eu quero todos vocês limpando praia. Não vai salvar o mundo, mas a gente começa por aí, né? Então, enfim, nossa expedição fez várias pesquisas. A gente retirou 80 amostras de água, 78 tinham fragmentos plásticos. A gente curricou e tentou pescar. Durante os 47 dias, a gente pescou 2 peixes. Então, são zonas mortas de animais. E, obviamente, tinha resíduos grandes também, né? Tinha macroplásticos que a gente encontrou. Um deles era aquele que eu estava mergulhando antes, que era um pedaço de um barco de pesca japonês. E a gente levou tudo isso depois para a Universidade de Tóquio, para uma exposição que ficou por lá. Um dado interessante também é que fibras plásticas foram encontradas em água de torneira, né? Então, recentemente, o Warp Media fez acho que foi o ano passado, fez essa pesquisa.
onde 83% das amostras, incluindo no Brasil, tinham fragmentos plásticos na água de torneira. E isso é fibra de roupa, né? Fibra têxtil. Então, muito do que a gente usa de roupa também vai na máquina de lavar, ou a gente bate a roupa no dia a dia, e elas fogem à nossa visão, e elas estão contaminando o ambiente. Acho que é super importante falar que eu não sou contra o plástico. Eu acho que o plástico é fantástico, ele tem aplicações maravilhosas para a nossa vida. O problema é que a gente está aplicando ele de forma não tão criativa. Então, a gente precisa pensar melhor com a forma que a gente faz isso. Trazer para vocês um pouquinho dos números da reciclagem, que são sempre questionáveis, mas de todo o plástico que é colocado no mundo, só 9% foi efetivamente reciclado. E desses 9% que foi efetivamente reciclado, 2% foi reciclado com um valor maior agregado ao produto. Ou seja, os outros não deveriam nem ter sido reciclados, porque provavelmente eles tiveram um custo, um impacto muito maior para esse processo do que se eles tivessem ido para a reciclagem. Obviamente que essa expedição afetou minha vida. Esse é o meu filho mais velho, o rei de limpeza de praia, e ele gosta de organizar por cor. Então, vocês estão vendo que a gente vai juntos nesse desenho aí. E é interessante ver, né, como a gente provoca essa questão do design e como é importante que o que vai aí, obviamente que muitos se fragmentam, mas são tampinhas, são hastes flexíveis, são isqueiros, são tampas de caneta. Então, são produtos que são muito pequenos para passar pelo gradeamento das cooperativas, pelo gradeamento dos recicladores. Então, acho que a gente tem muito para pensar ainda. E aí, de novo, né, embalagem de uso único. Então, o sal, né, os sachêzinhos de ketchup, de mostarda, etc. Será que a gente precisa consumir dessa maneira, né? 1 segundo para consumir, 1 segundo para poluir. Rapidinho. Então, desculpa que está em inglês, eu tive que arrumar isso rapidinho, mas a gente vive nessa lógica absolutamente linear de produção e consumo. Então, a gente tira do planeta, a gente transforma, a gente consome, a gente joga fora, e está tudo bem assim. Mas a verdade é que dizem por aí que até 2050, se a gente continuar como está, vai ter o mesmo número de peixes para número de plástico nos oceanos em volume, né? Então, é assim que a gente está. Esse modelo linear está fadado ao fracasso, e a gente já percebeu. Então, a provocação de uma nova economia para os plásticos ou de uma economia mais circular é que a gente tente circularizar isso. Lembrando que não quer dizer tornar o que é linear circular, é preciso redesenhar. A gente precisa muito de um olhar de redesenho, de repensar os processos e os serviços e de olhar lá no começo da cadeia, né? A provocação melhor é, se você entra na cozinha e a torneira está vazando e tem água até o joelho, você primeiro pega o balde ou você vai tentar fechar a torneira? A gente tem que tentar fechar a torneira. Se você tirar o balde, a torneira vai continuar vazando. Então, precisa ter um esforço muito grande para o começo da cadeia, né? E como a gente consegue achar parceiros para isso. Um dos pais da economia circular é o William McDonough, que eu tive a chance de encontrar ele no Chile o ano passado, uma pessoa fantástica, e ele provoca muito isso, essa visão do carbono, a visão das moléculas e o olhar para os ciclos naturais. Como a gente consegue olhar para como a natureza faz os resíduos, né? Se as plantas caem no chão e elas não são resíduo, elas são alimento para o solo, será que a gente consegue também se relacionar diferente com a forma com que a gente consome? Agora eu entro numa outra ótica da minha problemática, que é para mim, acho que o principal. Quando a gente percebe que a gente coloca no mundo 2 mil milhões de toneladas a cada ano, e não consegue perceber que isso não é só um tema ambiental, que ele é um tema muito mais social, especialmente se a gente está falando sobre a América Latina, África e Ásia, onde as pessoas vivem do lixo, eu acho que a gente tem um problema maior ainda. Né? No Brasil, a gente tenta resolver o problema dos catadores de material reciclável através de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei ambiental. Eles são pessoas, né? São 400 a 1 milhão de pessoas que vivem dos resíduos. Eles fazem 92% da coleta seletiva do Brasil, eles são parte estrutural da coleta seletiva. É excelente ter eles ali, mas eles vivem em condições absolutamente não dignas, e faz 16 anos que a gente tem investimentos fortíssimos nas cooperativas, e se vocês forem visitar uma hoje ou amanhã, elas estão idênticas, elas estavam 16 anos atrás. Então, tem alguma coisa que a gente não está fazendo certo. E a minha provocação é que a gente está olhando para eles como prestadores de serviço, que eles têm que ser, mas não como seres humanos. Né? A gente está olhando para eles como... Eles podem resolver nossos problemas dos resíduos, mas e aí? Né? Como a gente resolve o prato de comida na mesa que eles não têm? Então, essa é a minha provocação. Eles trabalham com materiais, eles sabem aplicar um conhecimento maravilhoso
sobre materiais, maravilhoso. Se você jogar um saco aqui no chão, em 5 segundos, eles vão saber exatamente qual é o valor que tem, para onde vende, por que não vende, por que vende. Então, assim, é um conhecimento inacreditável. E a gente vê em muitos lugares que as pessoas têm nojo de encostar, que eles são tão transparentes quanto os deficientes, apesar de não ter deficiência nenhuma. Então, de novo, a deficiência é nossa. Qual é a nossa deficiência de deixar as pessoas largadas nos lugares e achar que tudo bem eles lidarem com o nosso lixo, com aquilo que a gente não quer tocar? Essa é a Dulce. Um fato super interessante, 74% das cooperativas lideradas por mulheres no Brasil. Isso gera boas discussões, mas é um fato que eu gosto de mencionar, porque acho que traz também um novo olhar para essa questão de igualdade, de gênero. Recentemente, eu fui chamada para fazer um papo sobre o feminino e eu convidei a Guiomar, uma líder de cooperativa. E ela sentou do meu lado e aí perguntavam de desafios, E eu, particularmente, não tive tantos desafios aparentes como mulher. Óbvio que eu tenho aqueles do dia a dia, mas eu sou absolutamente privilegiada. Eu falo outras línguas, eu estudei numa escola particular, enfim, que desafio que tem na minha vida. E a Guiomar falou, bom, eu sou negra, eu sou gorda, eu já fui alcoólatra, eu sou cooperada e eu sou mulher. Ela falou, eu adoro ser mulher. A melhor coisa que tem na minha vida é ser mulher. Então, acho que como a gente também olha para o outro e percebe que tem desafios muito maiores do que os que a gente está vivendo. Terminando, esse é um gráfico de desenvolvimento, Então, os países em desenvolvimento e a geração de resíduos e o consumo, para a gente entender o que está acontecendo nesse momento em que a gente fica consumindo e quer mais, para onde estão indo esses resíduos. Nesse ano, a China, que recebia 40 milhões de toneladas de resíduos por ano, fechou a barreira e falou, não quero mais receber resíduos da América do Norte e da Europa. E isso está gerando um problema enorme, porque agora não é mais jogar a sujeira para baixo do tapete do outro, eles precisam se reinventar. E a verdade é que a infraestrutura e os modelos não foram desenhados para isso, para ter tanto resíduo. Então, acho que a gente está chegando num ponto de inflexão, a gente vai ter que repensar isso bem rapidinho. E acho que o último pensamento é de que a gente tem visto muito essa provocação de que o homem está querendo ir para Marte, está olhando para lá, o que a gente vai fazer em Marte? Pessoal, o planeta Terra está aí, a gente é responsável por ele, a gente tem um olhar para nossas futuras gerações e tem um desafio enorme para a gente fazer aqui. Eu acho que a gente pode focar no nosso planeta de uma maneira mais criativa e mais diferente. E é isso, a gente acredita que o lixo é um erro de design, alguém desenhou errado na ponta e é possível a gente rever isso e tentar redesenhar. A banana, as pessoas não entendem, mas o que a banana está fazendo aí? Gente, a banana tem a embalagem perfeita. Você pode levar... E a gente vê muita banana cortada e colocada em isopor e plástico PVC, que eu vejo muito, mexerica, no supermercado, aonde a gente chegou. É isso. Bom dia. Bom, primeiro, claro, agradecer essa minha querida Cainha, um gênio, uma pessoa que, com certeza, quando ela me convida, eu vou imediatamente atrás. Que honra estar aqui perto dessas duas pessoas. E que genialidade, assim, juntar. Eu me sinto aqui completamente integrado e entendendo que eu faço parte de todo esse universo que a gente está falando. E como as coisas, assim, são vários tipos de olhares, para a mesma coisa. Então, é uma sinergia incrível, Aqui o Rodrigo falando dos mudos, dos surdos, no caso. Eu venho desenvolvendo um projeto, o movimento, o Agente Transforma, numa comunidade onde a gente tem quase 10% dos moradores, são 900 moradores e quase 70 surdos vivendo lá na comunidade. Só que o mais lindo de tudo isso é que é uma comunidade absolutamente esquecida, dentro desse mapa, com invisibilidade, totalmente invisível, sertão do Nordeste piauiense. E o que tem a beleza daí é porque eles são incluídos, eles não são exceção. Você tem quase numa comunidade de 900 moradores, 70 surdos, eles estão lá, eles são surdos. E eles casam com o não surdo, e o filho é não surdo, aí o não surdos casam e tem um surdinho. E eles inventaram uma libra própria. E aí a questão, uma reflexão disso também, é que quando a gente chega em Várzea Queimada, onde quase a não exceção é surdo, e como eles são incluídos e como eles não estão invisíveis. E como a gente vê que a gente é limitado na questão da comunicação,
Porque, na verdade, se comunicar por Libra é uma cena, né? É um teatro. E a gente consegue se comunicar, e a gente acha que a gente só se comunica pela voz, né? E a gente deixa de ver a sutileza que tem da relação humana, né, com o outro. Então, são outras questões. E falar de invisibilidade, né, de ser humano, eu acho que tudo isso que a gente está falando, né, da empatia, de entender a problemática, são tantas questões, e é uma coisa de consciência, né? A gente tem que trabalhar a partir da consciência, entender qual que é o nosso papel aqui. Aí sim, a gente tem, com certeza, esse movimento de olhar para o lado e ter empatia, e eu comecei exatamente nesse processo, né, no momento do meu trabalho, onde eu tinha conquistado muitas coisas a partir do meu trabalho, com muito privilégio, a partir de um privilégio, né, de uma classe, de poder estudar, né, de estar me relacionando, mas foi isso que foi me dado nessa existência, e eu fiz uso disso, mas eu olhei e falei, poxa, eu posso fazer mais. Eu posso mais. Eu estou famoso, eu estou na televisão, eu falo, as pessoas querem escutar o que eu estou falando, eu engajo de alguma forma as pessoas, né? As pessoas querem escutar. Então é uma responsabilidade grande. E eu estava na televisão fazendo casa de pessoas e entrando na casa das pessoas, mostrando a realidade do que é o viver no Brasil. E que todo mundo simplesmente só achava bonito e falava assim, ai, que bonitinho que está ajudando. Ai, ou as pessoas mais simples falavam assim, nossa, você faz mágica. E, na verdade, não está fazendo mágica nenhuma, porque é o uso de uma profissão, né, de olhar um espaço. E no Brasil, a gente tem a questão ainda das pessoas morarem em lugares assim absolutamente sem dignidade mesmo. Então, quando a gente entrega uma casa com cozinha, com porta, com quarto, com cama, as pessoas acham que é luxo. E as pessoas acham luxo. Então, a gente já está tão distorcido de uma realidade, de uma dignidade, que ter saneamento, ter porta, ter segurança e ter privacidade é luxo. Então, assim, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Eu peguei o bonde errado, acho que eu estou num... E aí, enfim, aí eu falei, poxa, eu posso mais, né? O que a gente vai fazer nesse movimento, né, com esse potencial? Foi me dar também a oportunidade de trabalhar com com design, com a estética, com a beleza, mas entender o design além do objeto, né? Além só do que você entrega, porque o design ele trata de relação, né? Ele trata como se relacionar. Design, a etimologia da palavra design vem de designo. Foi designado ao homem a necessidade de algumas coisas, como não sentar mais no chão, se desenhou uma cadeira. Não comer mais com a mão, se desenhou um talher. Então, sempre teve um serviço ao ser humano. Então, nessas reflexões, olhando para essa invisibilidade, eu comecei a olhar para esse Brasil profundo, né? E por toda essa questão de entender quem é o Brasil, né? O que é o Brasil? O Brasil é uma história contada há 500 anos só. Se a gente imaginar que esse continente já está há mais de 30 mil anos aqui existindo, com muita gente vivendo, então a gente está falando de uma fagulha de tempo. De um nada, né? A gente está num processinho de um tempo vivendo aqui dentro dessa nação, que quem já vivia aqui não é reconhecido de alguma forma, né? Não é incluído. Em 300 anos, a gente tem 300, desses 500 anos, a gente tem 300 anos de um processo de escravidão completamente colocado, incluído para construir essa nação que a gente chama de Brasil, e que com essas pessoas absolutamente invisíveis, né? Com toda essa mistura, que é a nossa grande riqueza, porque é uma diversidade, né? São grandes sábios, pessoas que trabalhavam e que trabalham com a relação da natureza, porque sempre tiveram, né? Inclusive eram chamados de primitivo porque eram sustentáveis, porque respeitavam a natureza, trabalhavam a partir dela, aprendiam com ela na ciência da natureza, na ciência da existência, que é uma grande tecnologia também, né? A natureza traz muita tecnologia para a gente. E foi tudo isso que eu fui aprendendo com esses meus professores nesse Brasil profundo, no grande Brasil. E quando eu me olho branco, né, eu sou uma família que vem, eu sou a segunda geração nascido no Brasil, meus avós todos estrangeiros, todos vieram por algum motivo, né, foram expatriados ou vieram atrás de oportunidades para esse lugar que era o grande desejo, a grande oportunidade. Mas qual é essa oportunidade, né? Porque quando a gente olha para esse Brasil e fala, o Brasil é pobre, não tem oportunidade, gente, é tudo que tem. Tudo que tem é riqueza, quando a gente começa a entender que esse saber, essa tecnologia que vem da própria natureza, que a gente está buscando, né, esse contato com a própria natureza, é a grande riqueza que a gente tem. É a tal da nossa economia criativa, né? E como pensar isso com consciência, respeitando, né, todo esse ciclo que foi dado para... desse lado. Enfim, resumindo, a gente, em um momento
assim, as pessoas achavam que eu estava com macumba de índio, eu dei uma reviravolta na minha vida, comecei a trabalhar com as comunidades do Brasil Profundo, não me interessava mais aqueles meus clientes, eu comecei a negar, em algum momento, os clientes que vinham para fazer casa, loja, apartamento, restaurante. Eu falei, não quero mais saber, então se é para fazer isso, eu tenho que ganhar quanto é o valor real do meu trabalho. E claro, como um projeto de criação, que quem trabalha com criatividade sabe que a gente não consegue cobrar uma criação, né? A gente consegue cobrar o serviço, o tempo usado. Ideia não existe. Né, no caso de uma arquitetura, de um design. E aí eu falei assim, se eu for fazer isso, eu vou ganhar. Então, claro que todo mundo começou a fugir de mim, né, porque eu comecei a ficar muito caro, fora do mercado, porque não existe esse valor. Mas eu estava feliz e estava indo para essas imersões, conhecer, estudar, fazer esse minha faculdade, a Faculdade da Vida, com essas comunidades desse Brasil Profundo, que uma delas é uma comunidade no sertão do Piauí, onde é considerado um dos menores índices de desenvolvimento humano, mas é onde eu vi o maior índice de desenvolvimento humano, que eu não vi lá foi oportunidades. É um lugar que não tem água, não tem saneamento básico, mas tem amor, tem relações, tem inclusão e tem resiliência. As pessoas do sertão, o nosso semiárido é o semiárido mais habitado do planeta, são mais de 26 milhões de pessoas vivendo nessa região, e eles não arredam o pé. A gente pode chamar de teimosia, mas é também resiliência, e isso é viver na escassez. E é um grande aprendizado para nós, seres humanos, nesse grande processo aí de evolução, de continuidade da vida, de aprender um pouco o que é escassez, porque a nossa abundância, que a gente estava falando antes de começar a fala aqui, a abundância ela é muito equivocada, né, para o que a gente acredita, o que a gente precisa, né, o que é o excedente, porque a abundância está relacionada a excedente, a ter. E esses professores desse Brasilzão profundo, que se relacionam com a terra, com a natureza, eles não acreditavam, hoje já claro, né, depois de 500 anos, em pertencimento. Então a Terra não era, o Brasil, esse continente não era deles. Foi o grande mistério, o grande universo que ofereceu para eles cuidarem daquilo, por isso que eles cuidavam. Quando chegaram outras pessoas e falaram, essa terra é minha, né, porque descobriram e falaram, isso aqui é meu, eles foram muito tranquilos, falaram assim, ai, que bom que chegaram os donos, porque eu estava cuidando para vocês. Não era meu mesmo, né? Então, vocês chegaram, então cuidem agora. Talvez seja esse o erro, né? E ninguém mais cuidou. Mas a grande questão, gente, são crenças. São coisas colocadas e a gente acredita até hoje. A gente acredita que o Brasil é pobre, a gente acredita que as coisas estão como estão e é isso. E a gente vai resolver a partir disso. Então, se a gente não tiver uma mudança de consciência, gente, é um grande pau que vai acontecer daqui para frente. Porque os dados são grandes. O uso do plástico. O plástico é maravilhoso, mas de que forma é sendo usada? Por que é usado desse jeito? Porque existe uma ganância, porque existem metas. Inventaram as tais das metas. Inventaram quem domina o planeta, quem domina as coisas. Está relacionado ao dinheiro. A gente se relaciona a partir do dinheiro. Isso você pode me chamar de louco, porque, na verdade, eu quebrei o escritório, então é isso mesmo, eu desmaterializei. Mas, no final das contas, eu preciso do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa chegar no equilíbrio. E como fazer isso, né? Eis o grande desafio. Bom, dentro desse processo, para ganhar dinheiro dentro do que eu estava querendo fazer, eu entendi que eu precisava ter uma metodologia. Eu saí da faculdade antes de me formar, né? Então eu nunca fui uma pessoa muito acadêmica. Então, lá no começo, lá em 2011, quando uma pessoa chegou para mim e falou assim, você precisa fazer uma metodologia. Eu falei, caralho, o que é metodologia mesmo? Puta que pariu. Eu fiz cara de lâmpada, eu fiz assim, porque era uma pessoa super importante, toda acadêmica, né? Falava difícil. Eu olhei para a pessoa e eu falei, caramba, e como que será que a gente faz isso? É só escrever o que você está fazendo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Bom, enfim. Hoje eu entendi, né? Eu busquei, fui pesquisar, fui aprender, a gente tem uma metodologia e através dessa metodologia a gente hoje consegue multiplicar esse fazer, mas ainda é muito limitado, porque junto com esse fazer também tem essa mudança de consciência, mas eu vou chegar no ponto aonde a nossa metodologia a gente chegou. Numa dessas metodologias que a gente foi convidado, a FAS, a Fundação Amazônia Sustentável, que é uma ONG lá da Amazônia, que trabalha com comunidades ribeirinhas, ela faz quase um programa de governo na região da Amazônia, que é gigante, e as comunidades são todas muito afastadas, muito uma distante da outra, então lidar com isso, com essas questões todas de desenvolvimento é muito complicado, mas eles conseguiram um convênio com o British Council, com a Fundação Renner, enfim, uma grande articulação gigante, e nos convidaram para colocar a metodologia para o tal do design. Eu, na verdade, para fazer artesanato, a cabeça é artesanato. Como todo mundo limita muito o entendimento, é muito difícil falar tudo que a gente faz, o artesanato é uma parte do que eu acredito, porque ele é a forma da matéria que as pessoas se relacionam a partir do que a gente está querendo fazer de bagunça, de reconhecimento, de entendimento, de valorização do saber.
né? Eu não vou para nenhuma comunidade desenvolver artesanato no sentido de desenvolver uma unidade produtiva de algo. Eu não acredito em unidade produtiva. Eu acredito em universidade de saberes ancestrais, de pessoas que detêm saberes, que não são simplesmente fazedores de algo. Elas não vão trabalhar simplesmente com a coisa, porque a coisa é valorizada. Mas e o ser que faz? E o saber de quem está fazendo? Enfim, é uma grande briga, mas a gente simplifica isso pelo artesanato. Então, a gente chegou em Nova Colômbia, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. É a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do planeta. É um lugar absolutamente mágico. Imagina o National Geographic ligado 24 horas por dia, você dentro dele. É isso que é Nova Colômbia, Mamirauá. Um lugar absurdo. Você vê o boto pulando, o jacaré, um rio absolutamente lindo, frondoso, mas você não pode entrar. As crianças moram nessa comunidade na frente desse rio, não sabem nadar, não podem entrar porque é cheio de piranha e jacaré. Uma loucura. E aí, é isso, a gente ficou dormindo nesse barco, aí o Agente Transforma é um movimento, né, multidisciplinar, onde vão várias equipes com várias atuações, vivenciar a comunidade, entender a comunidade, conversar com a comunidade, antes de chegar simplesmente com um projeto pronto, falando, faça isso, faça aquilo, porque o mercado precisa disso, o mercado quer aquilo. E vamos escutar, vamos entender qual é a fé, qual é a forma de convívio dessa comunidade, porque eu acredito que todo esse é um movimento de fé, é um movimento de integração. O povo brasileiro, uma das grandes riquezas do povo brasileiro é a fé, porque junto com a resiliência é a sobrevivência, e estar vivo é uma grande, para esse povo brasileiro, né, que estão nessa margem, é fé. É assim que eu entendo, e é assim como eu me relaciono nas comunidades, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, chegamos lá numa comunidade, junto com a Fundação Amazônia Sustentável, para trabalhar com o molongó. Então, aí a reserva. Molongó, uma árvore nativa, uma árvore de área alagadiça, que demora. Aí a gente começa a descobrir. Como era um dinheiro bem limitado, né, para fazer esse trabalho, com a fundação, com todas essas articulações gigantescas de grandes empresas, o dinheiro sempre vem pequeno, né? Infelizmente, o dinheiro para essas ações é sempre ajuda, sabe? A gente vive a ajuda, ajudar o ser humano, ajudar o meio ambiente, vamos trabalhar com o meio ambiente. Enfim, a gente se adequa a isso, porque a gente quer fazer, a ideologia é muito grande, mas quando a gente chega em Mamirauá, a gente vê que essa árvore que demora 30 anos para crescer, a comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável arranca isso praticamente com uma serra elétrica e só aproveita 30% dessa madeira, o resto é jogado fora. E eles faziam, no tal do artesanato, do programa de artesanato, eles faziam aqueles brinquedinhos, aquelas miniaturas. Sabe as miniaturas de boto? Quem já foi para a Amazônia sabe, né? Que é do jacaré, do pirarucu, então, que tem em toda a Amazônia, né? De cabo a rabo da Amazônia, você consegue comprar de madeirinha. E é esse artesanato que eles faziam em Mamirauá. Cortando, desperdiçando. Quando eu cheguei lá, eu fiquei enlouquecido, porque eu falei, cacete, eu vou ter que fazer um trabalho de artesanato para colocar no mercado com toda essa chancela, com todas essas pessoas que estão na minha volta, né, que estão me pagando para estar aqui. Eu preciso trazer um resultado para eles, mas com o quê? Com uma comunidade que desperdiça 70% da madeira? Caramba, não dá. Então, a gente tem que fazer um trabalho de educação aqui, pensar nesse manejo, já que vamos pensar. Então, a gente articula o manejo rapidinho, consegue pensar numa articulação lá com a comunidade, com a instituição da própria Mamirauá. E aí a gente começa a perceber que, além disso, quando você começa a colocar na ponta do lápis, um lugar que não tem subsídio para esse produto sair de Mamirauá, ele vai ser o produto mais caro do planeta. Porque lá eles vão ter que pagar gasolina. A gasolina não é subsidiada, diferente de um plástico que chega da China, de R$ 1,99. Alguém deve pagar esse subsídio, porque ele tá uma conta, né, de uma coisa que é produzida lá, no plástico, paga avião, gasolina, eu não sei quem paga essa conta, mas chega aqui a R$ 1,99. Lá, uma madeira indo de barco dessa região, de Mamirauá, chegando em Tefé, de Tefé para Manaus para chegar para qualquer outro lugar, um produto que custe lá na comunidade R$1 vai chegar a R$400 aqui em São Paulo. Então, não fecha a conta, tá certo? E a gente precisa pagar, né, a comunidade. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho para a comunidade que necessita desse dinheiro. E aí, a lógica de uma reserva de desenvolvimento sustentável, quando a gente imagina e entende também o contexto todo, eles trabalham com o manejo do pirarucu, que é muito incrível. Eles manejam hoje o pirarucu, tomam conta, as comunidades hoje trabalham com isso gera renda. Mas é tão doido, porque aí quando você começa a entender o que é isso, né? Gerar renda numa comunidade como essa.
O pirarucu está lá, ele vai para grandes restaurantes, restaurantes lindos, legais, para quem tem dinheiro, é incrível comer um pirarucu em São Paulo, em Manaus, é super saboroso, é um peixe maravilhoso. Só que a comunidade, se ela comer o pirarucu, vocês concordam que ela vai estar comendo dinheiro, pela lógica dela? Então elas não podem comer o pirarucu, gente. Lógico, ela vai comer dinheiro? Não. Elas comem o quê? O rabo. Só que aí que lindo, eles vendem o pirarucu, mas o que eles conseguem? Dinheiro. E com dinheiro eles compram o quê? O Cheetos, o miojo. Mas assim, antes fosse o Cheetos legal. É o Cheetos do Cheetos do Cheetos. Muito sal, muito açúcar. Que legal esse desenvolvimento, né? É exatamente essa é a lógica. Então, a lógica é levar o dinheiro, é levar o quê? O que eu estava fazendo lá? Eu queria um eject imediatamente, porque eu estava nesse contexto todo e fazendo parte dessa lógica toda, contratado com um monte de instituições com muitos nomes, com muitos carimbos, né, de sustentabilidade e tudo. Eu falei, caramba, e agora? Mas aí, nesse movimento, com muita fé, porque é isso que nos sobra, né? A gente se conecta e quando a gente começa a perguntar para a comunidade... Da onde vocês vêm? São índios, gente. Índios. Não é que é pouco, é índios, são índios. Ninguém sabe nada, ninguém lembra. Imagina ser índio no Brasil, até 88, você não podia votar, você não era considerado ser humano, você não tinha autonomia. 88, eu estou falando ontem. 88, tá? 1988, não é 1888. 1988. E aí, ser índio é horrível num lugar desse. E eles não são índios, não querem ser índios. Mas eles cortam como índios, eles vivem, né? O uso da madeira é como índio. E aí a gente fala assim, qual que é a beleza de vocês? Qual que é o patrimônio de vocês? Isso dentro do National Geographic, como eu falei. Aí eles olham para a gente, toda a comunidade, e falam, o gerador. Eu falei, claro. Não, o gerador é, sim, verdade, lógico que é. Gente, o gerador trouxe muita coisa, inclusive o celular, a conexão, o celular não, mas a conexão com o mundo, né? Trouxe a geladeira, a televisão, que é a grande educação desse país, né? Mas além da gerador, o que mais vocês têm aqui? A luz elétrica. Sim, a luz elétrica. Isso a gente olhando para frente, para esse rio maravilhoso, para esses pássaros todos, para trás das samaúmas, a floresta amazônica. E aí, que mais? É isso, estimular esses saberes, trazer de volta esse entendimento, essa autoestima, que não é autoestima como uma palavra autoestima, é autoestima do reconhecimento, porque isso é valor. Se eles fossem índios, gente, se eles se considerassem índios, se eles começarem a lembrar que eles têm essa ancestralidade, as músicas, a forma de lidar com a natureza, porque eles ainda lidam com a natureza assim, porque eles são grandes médicos, são grandes curandeiros, mas que vão se perdendo desse saber também. Então, nosso trabalho foi, em algum momento, eu lembrei de uma política pública que existia lá junto da Fundação Amazônia Sustentável, dentro das 30 reuniões que eu fiz com a Fundação Amazônia para a gente conseguir chegar aí em Mamirauá, eu lembrei de um programa de primeira infância que eles estavam desenvolvendo, a Fundação Amazônia Sustentável, junto com comunidades ribeirinhas, que era treinar agentes comunitários, onde eles iam fazer um acompanhamento do momento da gravidez até os 7 anos dessas crianças. E dentro desse programa tinha uma compra de brinquedo. E que esse brinquedo eles estavam comprando de brinquedo chinês, porque, claro, fica muito caro comprar outro brinquedo lá. E o que são esses brinquedos dessa primeira infância? São brinquedos muito simples, brinquedo de memória, de bloquinho construtor. E quando eu olhei aquela madeira, eu falei, poxa, está aí, está pronto, é isso. Se a gente conseguir fazer um trabalho, né, com a comunidade, no design, né, levar maquinários, aproveitar essa madeira, pensar no manejo, e esse brinquedo ser brinquedo construtivo, que dentro desse brinquedo construtivo fale de identidade, né, da identidade local, fale do gerador, mas também fala da igreja, fala da samaúma, também fala do boto, traga os grafismos indígenas dentro desses brinquedos. Esse produto é produzido na comunidade, é vendido para a política pública e volta para a comunidade brincar. Então, nesse processo, a gente usa o design não a serviço do mercado, mas a serviço do brincar, da comunidade, da educação. E a gente quebra energeticamente, aí como eu falo de fé, não sei se vocês... Enfim, uma vibração escravagista que a gente existe. Quem produz não pode usar. E simplesmente está estabelecido, é assim. Você produz, ele é dinheiro, ele não é mérito teu. Você não usa isso, tá? É a coisa. E quem faz, que bom que tem trabalho. A gente precisa, né? Acelera Brasil, né? Acelera, né? Não é assim que está se falando? Emprego, a gente precisa de emprego. Gente, é a loucura. É a loucura. Me tirem desse trem aqui, por favor. Porque é assim que a gente está fazendo, entendeu? Pelo menos a gente acredita dessa forma. De que forma, né? De uma vez por todas, assim, tentar começar a entender esse saber,
essa riqueza que nós temos aqui dentro do nosso Brasil, que não é pouca. E é a partir desses entendimentos. Então, esse exemplo que eu dei... Como está de tempo? Acabou, né? Quantos? 10? Tá bom. Então, dentro desses trabalhos, esse foi um que eu acho que assim, a gente está agora implantando esses equipamentos na comunidade de Nova Colômbia. E a ideia é muito... é muito estimulante imaginar que esses brinquedos educativos de primeira infância possam se conectar com outras políticas públicas em outros estados e começar a criar brinquedos que falam de tradição, que falam da cultura de cada local e a comunidade possa produzir, possa vender e possa usar. Esse é o grande trabalho. Bom, enfim, Fundação Bradesco. A Cainha falou aqui desse projeto que a gente foi convidado para fazer. Chegou a diretora da fundação me convidando para fazer a arquitetura das novas moradas dos estudantes dessa fundação. Fundação Bradesco, para quem não sabe, ela trabalha com educação. São mais de 47 instituições no Brasil todo. A Fundação Bradesco, antes do Amador Aguiar morrer, ele transformou a fundação no acionista do banco. Então, quem é dono do Banco Bradesco é a fundação. Uma coisa absurda, super inovadora também, entender que ela nunca vai morrer, porque ele sabia que se ele morresse, a fundação imediatamente ia ser, quando começasse a chegar os outros gerentes, os outros gestores, ia virar sucata. E ele fez isso ao contrário. Então, a fundação ela tem o próprio resultado, simplesmente do banco só. Meio difícil, né, coitados? Mas, enfim. Mas ela tem dois internatos, que são em regiões muito... no Brasil profundo, onde as pessoas que vivem que vivem naquela região não têm onde estudar e não conseguem ir e voltar para a escola. Então, as crianças têm que morar nesse internato. Os pais entregam as crianças aos 7 anos e elas só saem aos 18. E não é que são crianças abandonadas, são crianças que os pais entregam por necessidade, por opção de vida, né? Por oportunidade de vida. Então, essas crianças elas vão com dor. É uma dor grande. E a fundação e a Fazenda Canoanã foi a primeira escola, a segunda escola do Amador Aguiar. Ele mesmo construiu, ele tinha um carinho muito grande por essa escola. Só que todos esses alunos moravam em alojamento, 60 crianças juntas. E as crianças falavam que dormiam dentro da escola, elas moravam na escola. E aí a gente foi convidado para fazer esse projeto. Quando fui convidado para fazer esse projeto pela diretoria, eu falei, poxa, mas eu não quero sentar minha bunda, porque eu também não queria, seria mais um não que eu falaria, né? Que eu não quero sentar minha bunda aqui, fazer um projeto, ir para lá e levar, qual que seria, até para ganhar prêmio ou não me interessa. Eu falei, bom, eu quero aplicar a metodologia do Agente Transforma, que é fazer uma cocriação, ir para a comunidade, olhar para os saberes ancestrais e incluir isso na arquitetura. Eles aceitaram, toparam. E é assim que a gente fez uma imersão gigante, foi aí que eu entendi mais ainda a aplicação da própria metodologia do Agente Transforma. Então, é um trabalho ainda que na minha vida é uma grande construção. Eu ainda vou me descobrindo, eu ainda vou aprendendo as coisas, né, a cada passo. E aí, o que a gente fez? A gente chegou lá, para entender o contexto, rapidinho, de novo. O que é essa região? Essa região são dos assentados que chegaram lá. A gente está no centro do agronegócio, o agropop, né? Então, assim, aquelas grandes fazendas, mas aí tem o índio javaés que moram lá, e quem vai na escola são os filhos dos assentados, pessoas que estão há mais de 100 anos trabalhando nessas fazendas, que moram em casa de barro, que moram em casa de pau a pique, e que morar numa casa de pau a pique, você mora dentro de uma casa que tem um fogão a lenha. Com essa tecnologia de barro, as pessoas elas cheiram defumado, elas ficam defumadas dentro da casa. E quando elas vão para a cidade, elas sentem rejeitadas e elas têm preconceito de morar numa casa de barro, sendo que elas não entendem que casa de barro é a melhor construção para a região. O que existe hoje são novas tecnologias e novas formas de você morar numa casa de barro sem sair defumado, né? Desconhece isso. Mas a maioria são os assentados, que estão há 100 anos lá. Do outro lado, tem os índios javaés, uma comunidade que está uma etnia que está desde os anos 60 em contato com os homens brancos. Um dos lugares que meu coração mais atrofiou, você chega numa comunidade dessa, o coração ele esvazia, ele colhe. E você vê, assim, há 2 anos atrás, 16 adolescentes se suicidaram nessa comunidade. Qualquer horário do dia, as pessoas estão bêbadas, não tem trabalho, não tem nada para se fazer. E tem uma grande riqueza, tem um grande saber lá guardado, que são os grafismos. Na frente da casa de reza dos homens, que ainda existe uma igreja evangélica na porta, de porta a porta, né? Assim, de uma forma até, nada contra as igrejas, nada contra as religiões, mas assim, de uma forma bem forte, né? Bem agressiva, inclusive, a atuação, mas que não traz um resultado, porque você vê a comunidade funcionando de forma muito difícil. Mas aí,
uns índios da região conseguiram demarcação de terra, de território. O governo, para chegar e para demarcar esses territórios, eles têm que desapropriar terras. De quem que eles apropriaram? Desapropriaram dos assentados, que estão há mais de 100 anos lá. E deram para os índios. Então, as crianças que moram na Fundação Bradesco, qual é a relação delas com os índios? Elas odeiam índios. Odeiam, porque o índio é o folgado, é o vagabundo, é a pessoa... porque o Brasil ainda a gente ainda mata índio porque eles estão pedindo terra, né? O índio é vagabundo porque ele pede terra, sendo que a gente está há 500 anos aqui, enfim, é outra questão. Enfim. Então, a gente chega nessa comunidade, nesse contexto de crianças odiando índios que moram na frente deles, que se pouco relacionam na fazenda, e com essa riqueza total. Então, a gente tinha que construir uma casa para essas crianças. Fizemos uma imersão, aí com saberes assim ainda. Essa é uma imagem bem típica do que é o índio no Brasil, né? Assim, a casa, pelo artesanato ainda, a qualidade dos saberes assim, desmilinguindo. E aí a gente fez essa grande imersão, a gente fez um festival criativo com todas as crianças da fazenda, que são 1000 crianças que vivem nessa fazenda, dos 7 aos 18 anos de idade, e o festival chamava assim, Canoanã é minha casa, o que faz Canoanã ser a minha casa. E nesse festival a gente chamou os índios javaias para dançarem. 1000 crianças, para você conseguir silêncio dessas crianças é uma coisa quase impossível. Quando entraram esses índios que nunca tinham pisado na escola, cantando, vestidos, dançando, foi um silêncio enlouquecedor, assim, era um silêncio imaculado. E o respeito, e esses homens chorando, dançando, chorando, fazendo a dança da serpente, voltando, indo, enfim. Já foi um grande movimento de cura para quem acredita. Eu gosto dessa parte, enfim. Acho que é uma questão da relação, né? E aí a gente começou a criar as moradas com essas crianças, fizemos essa imersão de 20 dias, co-criamos com todos os moradores desse internato, né, fazendo grupos, tanto de quantas crianças iam morar, de qual espaço, de que forma aglomerar essas crianças, né? Então foram feitas oficinas durante esses 20 dias, intercalando com ações culturais. Então a gente chamou os pais para cantar música, que parecia que a gente tinha chamado Queen para cantar lá. Eles urravam, assim, era o grande superstar, era uma loucura. Aí teve uma noite os índios, e no último dia a gente fez uma procissão, fizemos uma grande fogueira. O Cacá Verá, que é uma grande liderança indígena, um grande amigo meu, um irmão, um professorzão, a gente fez uma roda, apagamos todas as luzes da fazenda, fizemos uma procissão com a vela, e onde ia ser construída a morada, a gente foi consagrar a terra, jogar mel e consagrar com uma fogueira gigante, e com todas as crianças cantando e fazendo essa procissão. E aí a gente construiu duas moradas, masculina e feminina, que são essas peças brancas, que na verdade é uma grande cobertura, porque na verdade o luxo lá é a sombra, então que eles precisam de sombra. Então a gente gastou espaço de sombra, o que eles têm lá é espaço. A gente tirou as crianças do eixo educacional, que eles ficavam junto da escola, então era isso que também trava essa sensação que elas estavam morando dentro da escola. Então a gente separou e transformamos os eixos educacionais e o eixo de morada. E a construção é essa, toda de madeira e de adobe. A gente traz a tecnologia dos seus ancestrais nos quartos, decidido por eles, né, onde era o espaço, qual é o tamanho do espaço. Uma grande cobertura que se assemelha exatamente a essa noção da oca, né, dessa tecnologia, dessa ciência que sempre teve aqui no nosso continente, que é pouco estudado, que é uma morada, sim, que protege dos intempéries, mas também que trabalha com símbolos, porque o telhado, o teto, ele é o cosmos que acolhe a família, e o esteio, que é o teto, é o homem em relação que se aprofunda na terra, que faz o caminho do meio, né, da existência. Então, aí é o edifício todo de madeira, uma estrutura leve e todo pré-construído, porque a distância é muito grande, então a madeira foi toda industrializada e ela chegou só para ser montada localmente. O adobe foi construído localmente, e aí é o edifício. E cada quarto existe um grafismo indígena. Cada quarto, esses javaiés, eles têm mais de 250 tipologias, desenhos, grafismos registrados com nomes de pata de onça, rastro de tatu. E aí cada criança, ela mora no rastro de tatu, com o grafismo e a plaquinha do lado escrita.
A gente pegou a ventilação exatamente da casa dos colonos, né, da casa dos assentados, incluímos aí. Então, assim, é um edifício que, além dele acolher, de trazer o futuro para essas crianças, ele traz a identidade, a memória, a ancestralidade, com a tecnologia, com novos serviços, com nova forma, né, de viver. Então, isso a gente imagina que traga uma permanência desses saberes e uma forma de incluí-los nesses entendimentos muito mais profundo. Então, é um edifício que serve também de cura. A arquitetura serve como ferramenta de inclusão e de transformação. E é assim que essas crianças hoje, o resultado delas, as respostas delas são essas, assim, que até o próprio grau de entendimento, de estudo deles aumentou de uma forma bem grande, assim. Aí são os espaços, é um espaço assim, é uma loucura, a sombra, o frescor, a questão da construção de adobe dentro de cada morada, de cada quarto, diminui pelo menos uns 6 graus centígrados dentro do quarto. E eu brincava que eles iam precisar de cobertor em Canoanã, e precisaram mesmo comprar cobertor para as crianças. E essas áreas, né, de integração, uma estrutura bem leve, bem permeável, e que proporciona uma flexibilidade de convívio, né, gigante. E é isso. Obrigado, gente. Desculpa, eu acho que eu me alonguei demais aqui, né? Uau! Bom, eu tenho um desafio agora, que é lançar uma pergunta para vocês. Acho que, primeiro, obrigada, né, pela contribuição. Acho que a gente se sente tocado sempre, tem uma lógica da gente estar conectado aqui. Acho que talvez de nós três tenha uma inquietação, né? Uma inquietação com o outro, um olhar para fora. E acho que dá para ver bastante conexão na nossa fala, né? O que eu queria saber um pouco de vocês, e jogar a pergunta para vocês responderem, e depois a gente abre para o público, era sobre desafios, né? A gente falou sobre a jornada que levou para esses lugares que a gente está, e que ela nunca é fácil. Mas eu queria saber um pouco de qual a visão de futuro, né? Para onde a gente está indo e quais são os desafios que impedem a gente de chegar até lá, desse mundo de sonho, desse lugar que a gente tanto quer, né? Do lugar que olha para dentro e fala, eu estou conseguindo fazer o impacto com as pessoas que eu quero. O que impede a gente de chegar até lá, né? Acho que essa é a minha pergunta provocação para vocês dois. Bom, ser disruptivo é muito complicado porque toda disrupção causa algum desconforto, né, para algum lado. E eu acho que o nosso maior desafio como sociedade mesmo, como pessoa, indivíduo, é mudar a cabeça das pessoas, conseguir evangelizar mesmo e fazer elas entenderem essa problemática, para que daí a gente possa executar a mudança, né? Então, quando a gente pensou em executar o trabalho que a gente faz hoje com a Rentalk, a gente sabia desse grande desafio que era ser pioneiro, né? Então, a gente estava conversando com pessoas que não entendiam nada sobre o que a gente estava falando, que não enxergavam isso como um problema, muitas vezes, e a gente teve que colocar a pessoa no lugar do outro, e isso é muito complicado. Isso vai da sensibilidade humana. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, outras não. E como a Rentalk, como uma empresa, a gente precisava chegar nas outras organizações e fazer os caras que estão liderando isso entenderem, né? Mas o lado bom de tudo isso é que houve uma movimentação. Eu acho que a exposição gera referências, né? E as referências são exemplos que são agentes da mudança, né? Então, a gente sabe que é um degrau de cada vez, e a gente vai construindo aos poucos essa mudança em cada uma das pessoas. Mas é um grande desafio. Isso do lado humano, do lado tecnológico nem se fala, né? No meu caso. E com isso a gente vai levando. Hoje, o problema geográfico para a gente que fica hoje em Maceió, tem algumas pessoas aqui em São Paulo também, mas ele não se tornou um problema tão grave, principalmente se tratando de tecnologia, né, onde a gente pode impactar pessoas em todo lugar do Brasil e futuramente do mundo. Mas é um desafio constante e a gente tem que sempre
ter essa visão de balança equilibrada entre retorno, impacto, e eu coloco isso na cabeça de todo mundo lá da Rentalk para a gente ter esse mesmo pensamento. Incrível, é isso. Na verdade, o desafio está muito na questão da consciência, né? A gente depende de uma consciência expandida de todos, né? De uma grande maioria. E consciência, assim, nessa questão dos privilégios, nessa questão do entender que são projetos que necessitam, sim, de subsídio e que a forma de impactar isso, dessas métricas, são métricas que normalmente não estão só relacionadas a resultado financeiro, né? E que são necessidades, sim, de consciência de inclusão, né? De reparação. Então, acho que são projetos que trata da mesma questão, mas tem pegadas diferentes, né? Com importâncias gigantescas, mas são complementares, mas, ao mesmo tempo, tem... o nosso lugar é esse, porque também quando a gente trata de questões muito ímpares, muito únicas de cada comunidade, o entendimento de como fazer isso ser multiplicado, né, escalado, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Então, o nosso grande desafio é exatamente como criar essa escalabilidade, né? E como gerar essas métricas. Quais são as métricas? Porque enquanto a gente acreditar em baixo índice de desenvolvimento humano como sendo algo só relacionado a essa ciência institucional, a esses valores, né, de sociedade, que é em cima dos valores que foi trazido, de alguma forma foi colocado. Ninguém questiona. Então, é uma coisa que pode passar por ideologia, pode passar por loucura, porque falar de ser humano, né, de inclusão de valores, de reconhecer o trabalho braçal, que não é braçal, trabalho mental, de valorização, é uma coisa mais complicada. Mas é fé. Acho que assim, é continuar. É um trabalho profundo. E o grande desafio, acho que é esse. É como conseguir, dentro dessa sociedade que olha para a ciência dessa forma, nesse recorte, incluir esses resultados e como fazer, a partir desses resultados, essa escalabilidade. Porque, como eu falo, assim, é trabalho que não acaba mais. Eu quero viver só disso. E meu desafio é de transformar isso na minha sustentabilidade e na sustentabilidade de quem mora em São Paulo, em quem tem os filhos numa escola particular, que precisa ser particular, que tem que pagar plano de saúde, que depende estar, né, me relacionando nesses vários grupos, então também tem essa questão de tudo, né? E é dinheiro. Então, dinheiro. Como fazer esse movimento com essas conscientizações, com essa consciência? Mas a gente chegar, eu sou incansável. A gente chega lá. Muito bom, muito bom. Acho que é essa provocação do desafio do ser humano, né? Dos relacionamentos, né? De como a gente se relaciona com o mundo que a gente vive, com as pessoas que estão aí. Eu tenho, acho que a minha provocação foi muito por isso, porque eu sinto isso, né? Que o desafio é humano, né? Da gente olhar para o outro, é do desafio do dia a dia, é de se relacionar em equipe, é de se relacionar em família, é de se relacionar com o outro, é eu entrar aqui e uma pessoa de rua que está sentada no degrau ali fora dá um sorriso para mim atravessado, eu engoli uma coisa no meu pescoço, falei, putz, estou indo, né? Eu para fazer uma conversa com um monte de gente, para ouvir falar, e ele está sentado lá no degrau, sorrindo para mim. Sorrindo do quê ele está sorrindo, gente? É outro invisível, né? Inacreditável, né? Do que ele está sorrindo? Né? Como que a gente consegue ainda conviver com o outro ser humano desse jeito? Então, acho que é sobre isso, né? Sobre o olhar do outro, sobre o quanto a gente é privilegiado, aonde que a gente tem que achar os pontinhos de acupuntura para mudar tudo isso e ter um pouco mais de esperança, né, da sociedade que a gente vive. Agora, acho que eu abro para perguntas. Alguém aí com o coraçãozinho querendo falar? Tudo bom? Bom dia. Marcelo, uma vez você contou de um projeto que estava fazendo na Amazônia também e estava relacionado com Minha Casa Minha Vida. E era um projeto que estava em andamento e tinha um monte de problemas no meio. Eu queria saber o que aconteceu com esse projeto, porque é uma dessas histórias fantásticas. Ai, meu Deus. Não, é que era maravilhoso o projeto. Vocês têm tempo, gente? E eu tava no meio, e ele estava no meio do processo. Então faz, sei lá, uns 3 anos isso. Sim. E faz 3 anos que eu quero saber o que aconteceu com esse projeto. Olha, uma das coisas que eu mais tenho aprendido com essa questão da natureza, de se relacionar com a natureza, com esses povos que se relacionam com a natureza, é o tempo das coisas, né? A gente coloca a semente
E a gente, muitas vezes, a gente quer acelerar, joga talvez muita água, e aí isso pode matar a semente. Então, é deixar, saber, ter certeza, no fundo do seu coração, que a semente está plantada, está colocada. Eu falo isso por quê? Primeiro, o projeto Minha Casa Minha Vida Rural foi aprovada na Caixa Econômica, né? A gente fez as moradas de uma etnia Yawanawá, que mora no Acre, quase fronteira com o Peru. Então, as moradas estavam todas trazendo a tipologia ancestral, com tecnologias de permacultura, pensando em saneamento, fazendo todo o manejo das casas. Essa etnia, essa aldeia, fica a 8 horas de barco, né, da parte mais perto de terrestre, onde teria cimento, onde teria prego. Então, é a gasolina mais cara do Brasil também. Então, a ideia era fazer essa autoconstrução e não usar um prego, um cimento, nada. Tudo, a palha, tudo, pensando nesse reflorestamento, pensando nesse manejo, tudo, e seria construído todas as 7 aldeias, reconstruída as 7 aldeias nessas moradas com essa tipologia ancestral, só para contextualizar o que é. O Minha Casa Minha Vida Rural, ele proíbe, mesmo nesse contexto de distância, construção sem cimento, gente. É proibido. A Minha Casa Minha Vida Rural, um programa do governo de habitação que proíbe que não seja de concreto, de cimento. Está escrito que proíbe? É proíbe, não tem? Proibido, é proibido. Então, a gente, quando chegou nesse processo, a gente aprovou o dinheiro da Caixa Econômica aprovado, porque o projeto foi escrito, tudo decupado, mas assim, um projeto gigante, que a gente foi para a comunidade, trabalhamos com os Yawanawás, levei professor de universidade do Acre, pessoal de permacultura, enfim, decupado, debulhado o projeto, morreu no governo. Né, no Ministério da Cidade. Aí a gente foi começar a brigar com isso, a gente conseguiu aí nos conectamos com mais 2 projetos de comunidades do Brasil profundo, que também estavam fazendo projeto com madeira, e que também não tinha sido aprovado. A gente conseguiu mudar a lei, quer dizer, diminuir, que aí teria uma exceção, só o banheiro precisaria ser de cimento. A casa pode ser construída de madeira, mas precisaria ter cimento só pelo menos na área molhada. Tudo bem, menos mal. Só que aí não rolou, não foi aprovado, aí foi um outro momento de governo que ninguém estava olhando para as comunidades indígenas. Aquele momento só, né? Enfim, e aí morreu o projeto, mas eu entendi que era o tempo, que não era para acontecer, ainda bem, porque era muito dinheiro, organizar esse dinheiro e as moradas ser uma transformação muito, muito, muito forte, com os Yawanawás também seria muito complicado. E aí a gente transformou isso num modelo que seria construído um laboratório, uma primeira construção na Aldeia Sagrada, onde houve o primeiro contato com os homens brancos, com essa etnia, há 150 anos atrás, no segundo ciclo da borracha do Brasil, enfim, pá. A gente ia construir lá um lugar, porque eles são curandeiros. A vocação deles, né, quando se entende o talento dos Yawanawás, eles são grandes curandeiros. A gente sabe, né, muitas vezes, quando a gente está com algum problema, depressão, muita gente vai para a Índia, né, para os gurus, porque é coisa da meditação. Mas poucas pessoas sabem que no Brasil a gente tem a mesma tecnologia, né, o mesmo potencial de se conectar com a natureza, de fazer transformação de alma, né, enfim. E aí eu via essa possibilidade, né, de transformar essa construção nessa casa. E aí ela ser um exercício da permanência da cultura e desse processo ser uma geração de renda para a comunidade, para a permanência deles lá, porque hoje eles são grandes xamãs, hoje eles estão super pops, eles viajam o Brasil, o mundo todo, eles estão participando de grandes congressos no mundo todo, curando todas as pessoas, vão para a Índia, vão para os Estados Unidos, fazem excursões na Europa, com cura, e no Brasil está aqui, a comunidade vai se distanciando e vai gerando hierarquias. Só que aí esse projeto lá eu precisava de R$200 mil para fazer essa articulação toda, para desenhar, para decupar, para fazer tudo isso. Mas aí quando você pensa R$200 mil na mão dos Yawanawás, resolve os problemas imediatos, urgentes, de pagar do dia a dia, de gasolina, de pessoa que tem que ir para a cidade. Então e como é tudo super aberto, eles entenderem que era para um projeto de longo prazo, de construção, R$200 mil para iniciar, esse projeto deu uma dormida. E eu não tenho hoje ativo, eu não tenho hoje força para investir mais num projeto, né, para eu mesmo fazer, porque a história não é só chegar lá e construir, é construir e pelo menos entender uma continuidade de acompanhamento das tecnologias novas que a gente está trazendo. Eu mesmo já construí 3 banheiros secos na comunidade, mas outras 5 pessoas também já construíram vários. Não dura um mês, porque índio não quer lidar com a merda. Índio não é permacultor, índio não é hippie. Índio é outra relação. Né? Então, assim, essas questões a gente entende que tem que ser uma educação, que é um tempo que também tem que lidar. Não é simplesmente falar assim, não dá certo nada lá. Eu entendo de outra forma, e para isso custa. Né? Eu não tenho subsídio, então esse projeto está dormindo, tá a sementinha plantada, a resposta bem longa. Né? Desculpa de novo, sou muito falante, mas é isso.
Ele está nesse estágio, dormindo, a gente esperando dinheiro, esperando os Yawanawás talvez também entenderem, né, o contexto todo, mas ele vai sair, eu tenho certeza. Esse é um projeto que eu tenho certeza, sinto no meu coração, que a hora certa dele vai aparecer. Que bom. Alguém mais? Na verdade, eu tenho várias, né? Mas eu queria... É porque a gente ouve vocês e fica levitando, né? Fala, putz, que incrível, sai mega inspirado, etc. Só que ouvindo vocês parece que tudo é tão fácil, né? Tudo faz tanto sentido e tudo é tão óbvio, não é? Não, e daí não deu certo, mas a gente encontrou o jeito. Não, daí não sei o que, mas depois deu certo. E eu queria saber, você falou muito de fé, né, Marcelo? Mas eu queria saber como é que vocês seguram a onda, tão apaixonados pelo que vocês fazem. Agora, eu acho que vocês têm aí um histórico que fala assim, não, mas lembrando da pessoa ali, lembrando daquela cena, que dá uma força extra. Mas no começo, quando vocês começaram a levar puxada de tapete, que vocês falaram, caramba, faz sentido? Não sei se vai dar certo. Não, mas será que é por aí? O que vocês encontram? De onde saiu a força? De onde saiu a inspiração? Para onde vocês olharam para falar, vamos embora, porque vai ter que dar certo, né? De onde saiu essa energia para fazer com que o impossível fosse relativo? Acho que é a pergunta. Impossível fosse relativo. É maravilhoso. Genial essa carinha. Vamos lá. No nosso caso, o começo foi tudo muito rápido, né? Eu tinha uma empresa, apresentei a ideia no desafio de startups, a gente recebeu um investimento anjo e tocou o negócio, e depois eu comecei a perceber que a Rentalk precisava mais de mim do que eu estava dando para ela em termos de tempo. E aí eu vendi a empresa para me dedicar, guardei uma grande só, se a Rentalk der errado, eu acho que dá para sustentar por algum tempo. Só que a grana do investimento acabou e a gente só tinha um aplicativo que é gratuito, e não tinha receita com ele. E essa é a história que a gente não costuma contar no palco, né? Mas aí a gente ficou pensando, e agora? O que é que a gente vai fazer, né? E teve um momento que a gente tinha uma turma para pagar e a gente ficou sem receber durante uns 4, 5 meses, e para pagar as contas, né? Precisava pagar primeiro os funcionários, tudo. E nesse período foi um período bem difícil, porque a gente estava ganhando um monte de prêmio, e quando eu olhava, minha conta estava negativa. E a galera achava que a gente estava milionário, né? O pior. E aí, o pior de tudo isso é que, quando você é inovador, você é virtualmente milionário, né? Então, mas, quando você empreende, principalmente socialmente aqui no Brasil, você está meio que a um passo do sucesso, um passo do fracasso. Então, qualquer titubeada, você cai. Só que a gente já caiu algumas vezes, né? O que a gente precisa fazer é se levantar rápido, né? Para poder seguir em frente. E durante esses períodos a gente estava tentando equilibrar essa questão do impacto com o retorno, porque de fato a gente era uma empresa, né? E então, naquele momento tem alguns caras que falam que a gente tem as melhores ideias quando a gente está sem grana nenhuma, né? Quando está com muita grana sobrando, a gente fica na zona de conforto. E aí, naquele momento, a gente criou o modelo de negócio para as empresas. E aí, deu certo, né? E a gente voltou a equilibrar tudo. Mas esse é um problema de empreender no Brasil mesmo, né? O empreendedor do Brasil, muitas vezes, ele é punido, né? E a gente enfrenta isso. Mas o que me fazia motivar era saber que, o aplicativo está ajudando tanta gente, está sendo tão útil. Imagina se a gente desligar as turbinas hoje. Essas milhões de pessoas estão usando escolas, na família, o que é que vai acontecer? Então, a gente, tem uma frase do Homem-Aranha, tio do Homem-Aranha, que fala que quanto maiores são seus poderes, maiores são suas responsabilidades, né? Então, a gente tinha prêmio, a gente tinha um aplicativo cheio de download. Falou isso, gente? Será que foi o Homem-Aranha? Homem-Aranha? Super-herói! Então, a gente tinha alguns prêmios lá, aplicativo. Então, cara, a gente tinha que fazer acontecer. E foi na raça mesmo, no suor e na raça. Que ótimo. Eu não deixo meu filho brincar muito com o Homem-Aranha, acho que agora eu vou... Mudei meu conceito sobre o Homem-Aranha, acabei de mudar. Bom, no meu caso, acho que as puxadas de tapete ainda continuam. Não passou a fase da puxada de tapete, elas continuam, estão todos os dias aí. Acho que fora essa mistura incessante da vida pessoal, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos pequenos, de como a gente consegue
né, ser tudo e continuar ação ao mesmo tempo. Acho que tem diversos desafios em relação a isso, de como se relacionar e viver numa cidade grande e ter que fazer tudo isso de formas diferentes do que a gente gostaria, apesar de ter dinheiro, né? Quais são as escolhas reais que a gente tem para estar aqui, para conviver, e mobilidade na cidade? Então, acho que tem muito disso assim que fala alto no meu coração. E dentro dos desafios corporativos é sempre o olhar do outro que não quer o seu bem, né? Que quer o bem dele ou o bem do que ele quer. Então, me dói muito ainda esse espaço de competição mal feita e de querer puxar o tapete, de não querer compartilhar. A gente está há algum tempo tentando falar em colaboração e tentar sentar junto, e entender que se os concorrentes não sentarem juntos, eles não vão chegar a lugar nenhum, porque cada um vai ficar puxando para um espaço. Então, esse é o espaço de desafio maior para mim hoje, que me afeta pessoalmente. Assim, é uma violência para mim tentar resolver isso. E estamos aí, né? Tenho energia para isso. Agora, o que eu faço, geralmente, é olhar para dentro. Acho que quando está muito descolado e eu estou falando não está encaixado, eu acho que preciso... E, geralmente, para mim, é afastar e é desligar os telefones e ir para um lugar onde ninguém me encontra. E aí eu respiro. Em 5 minutos, eu me encontro de novo. E aí fala, tá bom, acho que a cabeça agora está funcionando. E é bom, porque a gente baixa, né? Tem muita interferência na cidade grande, tem muita informação. Está todo mundo querendo vender coisa para a gente o tempo inteiro. Então, acho que, às vezes, isso afeta, né, o pensamento. Então, quando a gente consegue, acho que, parar e respirar, olhar para dentro e falar, tá bom, tinha alguma coisa incomodando, é isso. Como que eu consigo fazer para avançar? E aí olhar para os outros, para saber pedir ajuda, né? A gente não sabe se fragilizar. Muitas vezes a gente fica nesse espaço de eles conseguem tudo, eles vão tudo, tem essa inquietação, mas a gente precisa de muita ajuda, né? Sempre. Então, acho que uma coisa que eu venho aprendendo também é a gente se fragilizar, falar, putz, não está tudo legal, preciso de ajuda de verdade. E aparecem as pessoas para ajudar, né? Então, acho que é assim que eu vou levando. Não é fácil. Que é a verdade mesmo? Não, na verdade, a verdade é essa, né? É uma questão de vibração. Eu acredito na abundância e aí, de alguma forma, entra na minha vida isso, que nunca vai me faltar nada, e que eu aprendi que a natureza nos entrega tudo, né? De uma forma espiritual, a gente tira da natureza tudo. E se eu falar que eu estou sem dinheiro, que eu passo perrengue, as pessoas vão achar que é mentira. Ninguém vai acreditar. Então, isso é uma verdade também. Eu passo essa abundância. Então, é nessa vibração que eu trabalho. E eu sempre acreditei nisso, que nunca vai me faltar nada, de alguma forma. Mesmo quando me falta, eu não acredito. E... é simples assim. É simples assim, porque senão eu não teria nem começado. Começou... Não, porque é louco, é muito louco. É assim, gente... eu passei por um processo que eu não tinha dinheiro para pagar a conta na semana seguinte do escritório. Era uma conta grande, é uma estrutura grande de vida que eu construí. De repente, eu fechei o breque de mão. Mas aí não é que todo mundo que está na minha volta puxa esse breque de mão junto, né? Como companheira, os filhos, a casa. Não é que... né? Muda tudo. E era uma estrutura grande, pesada. E eu não posso exigir que todo mundo venha da mesma forma que eu estava. Então, era um custo grande. Aí eu fui pegar dinheiro no banco. Dinheiro, gente, era material. Fui pegar dinheiro no banco. E não quero nem saber, e não sei o quê. Aí pedi dinheiro pro meu pai emprestado uma vez, ele emprestou, na segunda vez não emprestou. Aí eu peguei no banco, foda, dinheiro, gente, é matéria, eu não estou trabalhando nesse nível, assim, enfim, é isso. Mas aí, de repente, aparece, eu volto para a televisão, e quando eu volto para a televisão, as pessoas começam a lembrar de mim, me chamam para fazer uma campanha, porra, aí aparece a campanha. Mas aí quem está de fora fala, o cara tá rico. O cara tá aí. Aí eu vendi uma casa que eu consegui numa outra época, que a gente construiu, reformou, que eu consegui várias relações através da relação. Vendi essa casa, metade eu comprei para minha ex-mulher e a minha eu não queria comprar nada, eu queria desapego. Estava morando num quarto-sala, aí estava ruim para os meus filhos, aluguei 2 quartos, aí também estava ruim, aí fiz uma comunidade com uma amiga que também não deu certo. E aí eu... vivendo do dinheiro da casa, porque eu não queria comprar, mas quando eu parei para ver assim, as coisas não girando, não fechando, eu falo, cacete, eu tenho que dar um jeito, porque esse dinheiro vai sumir, porque eu estou vivendo de um dinheiro que, na verdade, era uma casa, eu não tenho... É ilusão, quer dizer, tinha dinheiro, mas eu precisava, né, de alguma forma, ter... Bom, aí aparece um leilão para comprar exatamente com o dinheiro que eu tinha, e é um apartamento aqui no centro, uma cobertura, que você olha para aquela cobertura e fala assim, o cara é milionário, mas, gente, era exatamente o dinheiro que não compra dois dormitórios
em qualquer outro bairro. Eu estou num apartamento que estava inteiro, não sei o quê. Então, tem um fluxo que, de alguma forma, as coisas acontecem. Há uns 6 meses atrás, a gente estava pronto para cantar o hino nacional e baixar as portas, sabe, de falência? Baixar a porta, não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não entrava nada. Aí a Jeep lembra de mim e me chama para fazer uma campanha. Aí vai e paga as contas exatamente atrasadas, aquele mês. Então, infelizmente, a gente está, por incrível que pareça, é assim, é dia a dia. A gente tem um trabalho com a Fundação Bradesco, que é um trabalho muito longo, é um dinheiro, sim, de arquitetura, mas a arquitetura também tem um limite onde você trabalha, tem um custo muito grande, né? Ele é um trabalho de anos, né? Assim, anos, então tem um fluxo aí, então não é uma ilusão de um dinheiro que entra, então é um trabalho. Esses projetos, esses convênios que a gente faz a partir da metodologia, é dinheiro que entra, mas é um dinheiro que é dessa responsabilidade social, né, gente? Responsabilidade social, que dinheiro que é esse dentro de uma empresa? Não é o dinheiro do marketing, né? E aí é isso, a gente quer fazer, a gente acredita, a gente vai se virando, então a gente vai entendendo, né, como fazer isso acontecer a partir das relações e aprender na humildade a passar o chapéu e a entender essa coisa dos family offices, né, de entender qual que é o nosso propósito. Hoje a gente trabalha para a questão do sertão brasileiro, não é Várzea Queimada, é a partir de Várzea Queimada ser um lugar de experiência, de exercício para o semiárido, né, de agricultura rural, de agrofloresta, turismo de base comunitária. Então, enfim, é uma coisa gigante para o semiárido, né, brasileiro. Então, aí começa a trazer um entendimento maior, entender que a gente está aprendendo e acreditar no fluxo. Eu trabalho nessa condição. Aprendeu muita resiliência com o seu pessoal. Ah, né? meu Deus do céu. Então, tem a minha sócia. Não, tem a minha sócia que olhava para mim, quando eu começava a falar, ela começava a chorar, porque ela estava no outro. Tinha acabado de ser mãe, né? Ela que é o arrimo da família, ela tem que pagar a conta. Não que eu não tivesse, né? Mas de alguma forma ela tinha uma outra responsabilidade lá que para mim não me pegava. Então é isso, é empatia, olhar para o lado. Naquela hora eu estava bem egoísta. No primeiro momento, eu estava bem egoísta, eu olhava para mim. Então isso também é uma coisa muito louca, né? Porque eu estava querendo transformar o mundo, olhando para fora, olhando para as comunidades, e eu estava cagando para quem estava do meu lado. Eu estava cagando, verdade, assim. E julgava, falava assim, que saco que não está entendendo, isso é muito maior, isso não sei o quê, nananã. E a pessoa desesperada, porque o dinheiro indo pelo rolo. Eu não estava acreditando no dinheiro, mas as pessoas acreditam, né? Então, é isso, essa humildade constante de estar aprendendo. Eu faria tudo igual, mas hoje eu não faço mais. É isso. Muito obrigado pela apresentação. E justamente quando estamos falando de sensibilidade no problema, a gente está falando como o meu futuro é agora, essas habilidades que são necessárias. E quando você trouxe isso, esse tipo de pegada da sensibilidade ao problema, também falou uma coisa muito interessante que foi os desafios. Você está mostrando os desafios que tiveram, as questões os tombos que pegaram para... Agora, pensando isso, esses desafios muitas vezes geram oportunidades e vocês estão agora acá sendo pessoas que muitas vezes levam a outras pessoas a inspirar-se. Esses tumbos, essa resiliência que falou tanto Dani, qual foi o impacto para gerar essas oportunidades no futuro, pensando que não só brasileiros, sino todas as pessoas nesse futuro de trabalho necessitam ter essa sensibilidade, essa outra forma de olhar, não só para pensar o problema, os desafios e também essa gerar oportunidades quando, como você falou tanto, Marcelo, está tudo por fazer. Qual é a sua ideia para o futuro, como oportunidades também nessa sensibilidade e preparando para esse futuro de trabalho a distintos tipos de pessoas, a distintos tipos de projetos e distintos tipos de negócios no futuro cada vez mais perto de nós? Aos três, por favor. Que pergunta fácil. Ideia para o futuro. Acho que no futuro as pessoas têm que se encostar, né? Tem que se abraçar mais. Acho que o futuro tem que ser de abraçar o outro, né? Independente da cor, da raça. Acho que a gente precisa se encostar mais. Acho que a tecnologia ela é fantástica. Ela pode levar muita coisa para os outros lugares, mas acho que a gente está ficando um pouquinho bitolado de viver um universo que não é o universo que a gente vive e está se descolando daquilo que é a vida real. Então, minha provocação para o futuro, para todos nós, é essa. Assim, eu vou tentar fazer isso do meu futuro e do futuro da minha família, onde a gente possa realmente descolar um pouco e viver as relações de verdade, boas e ruins, né? Elas são ruins também, mas acho que o momento do ruim é o momento que a gente se conhece, se reconhece, se conecta. Então, mesmo na equipe, né? A gente teve dentro da Triciclos, o ano passado, a gente teve uma perda de 70% do nosso faturamento. Estava todo mundo lindo, maravilhoso e pau! Aí eu tive que, de uma equipe de 14 pessoas, mandar embora 8, que eram queridos e maravilhosos. Então, olha que
horrível mandar a gente, que a gente quer muito bem, embora. E aí ficou um buraco, um vazio, né? Uma sensação de defunto, todo mundo com aquela coisa. E aí a gente foi se olhando, né? Um dia depois do outro, olhando para o outro, perguntando como você está, respeitando que o outro não estava num dia bom porque ele tinha filho, ou porque tinha isso, ou porque gostava do outro cara que estava, etc. E passa, gente, passa, né? Uma hora passa. Quando a gente dá, tudo passa. Quando a gente dá tempo e quando a gente cuida do outro, as coisas vão se reencontrando e se faz sentido mesmo. Acho que o universo também conspira a favor. Então, é muito de querer, de conectar e de trazer verdade, né? É o que a gente faz. Não tem segredo, né? Tem que viver mesmo. Eu acho que a gente tem que praticar muito essa questão da percepção mesmo e a sensibilidade, né? Olhar para o lado, entender, identificar oportunidades e pensar alto, né? Sonhar alto, mas com os pés no chão, né? Teve um caso lá na Rentalk, antes de a gente receber esse investimento e quando a gente adquiriu, no final do ano passado, esse ano, adquiriu uma outra empresa. A gente foi acelerado com eles lá no Vale do Silício e os caras estavam querendo fundir as empresas, né? E aí eu falei para ele, eu quero comprar a sua. Porque, tipo, os caras têm muitos sócios do lado de lá, a gente também tem algum do lado de cá, e tipo, não fazia sentido a fusão, porque é muita gente para tomar conta de pouca coisa. E aí eu disse, cara, aí ele, não, cara, como assim comprar? Deixa eu falar com a turma, né? Passaram-se alguns meses, e ele me ligou dizendo, a gente aceita vamos conversar sobre a questão da aquisição. E aí eu olhei para o lado e disse, cara, e agora? Como é que a gente vai pagar? Ele aceitou. Ele aceitou, né? Eu estava sonhando alto, mas eu tinha alguma... Eu estava com os pés no chão, no sentido de, cara, eu vou conseguir aquela história lá, tá? Você tem que sempre... Eu não acreditava que eu não tinha dinheiro para pagar o cara. Mas eu digo, cara, tem um prêmio lá no México, em Puebla, um prêmio gigantesco lá, e tem uma premiação em grana também. Eu vou lá concorrer a esse prêmio e vou tentar ganhar esse negócio para pagar essa parte dessa aquisição, né? E aí fui para lá, falando mal espanhol, mas apresentei espanhol lá para 2.000 pessoas, transmitido online pela principal TV lá do México, e a gente ganhou o prêmio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi levantar aquele checão lá da premiação, tirei uma foto e mandei para os meus sócios. A primeira parcela está paga. A primeira ainda, né? E foi assim, deu certo. Coragem, né? Cara, tem que ter coragem. Coragem que vem do coração. Acho que é isso, não trabalhar no medo, né? Porque é isso. Eu não me arrependo de nada. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes. Eu conto todos esses perrengues, mas as coisas vão acontecendo. O projeto está gigante, o impacto é gigante. E do jeito que sempre vieram as coisas, vai continuar vindo. E é isso que foi falado. Assim, de repente, daqui sai uma pessoa que vai falar, poxa, eu tenho os 200 mil para os índios. Né? Ué, não é, gente? Cadê? Eu tenho certeza que vai sair daqui. Agora, ó. Gente, assim, é o fluxo da vida, As pessoas acham que é loucura, mas é isso. Quando é a missão, cara, eu tenho certeza do que eu vim fazer aqui na Terra. Eu tenho certeza que meus pezinhos aqui nesse planeta estão sim fazendo o que eu estou fazendo. Hoje eu me encontro 100% dentro do meu propósito. Eu não vou falar que eu não fico cansado. Eu estou passando, assim, eu tive umas semanas aí até com depressão. Assumo, tive depressão, vão estar achando até que ia morrer tudo, assim, o projeto, que não ia dar mais certo. Mas, gente, assim, chacoalha a cabeça, fala assim, levanta, vamos embora. Vamos embora. Tem muita coisa para fazer e tem muita coisa acontecendo, Né, prêmios, isso que a Cainha está falando, é que eu não sou uma pessoa que, né, me apego nisso, porque não é nem dinheiro, né? Mas é prêmios importantes, que consagram, mas ao mesmo tempo que vem o prêmio, vem também conflito de relações, então tem coisas aprendendo o tempo inteiro estamos aprendendo. Cansa, né? Muito. Mas quando você entende que é uma missão que vem lá da alma, que vem do coração, aí vem a coragem e aí não deixa vir o medo. Vem só o cansaço, né? E a gente trabalha para isso, né? De férias, a sensação de férias de vez em quando. Tem uma coisa interessante que me remeteu agora. Às vezes, quando a gente
se coloca nesse lugar de empatia, de ajudar o outro, muitas vezes a gente percebe programas fazendo isso de uma forma sem humildade. Então, o Marcelo contou aqui de não adianta falar que eu vou desenhar um projeto numa sala, num prédio muito alto de São Paulo e mandar o projeto para lá e o projeto vai ser aplicado lá. E isso aconteceu 2 vezes, né? Essa percepção de ser humilde, entrar na casa do outro, né? Dá licença, deixa eu ver o que você precisa, porque no final a gente fala, ele quer isso. A gente faz isso na nossa colonização, né? A gente faz a relação no dia a dia, né? Ele quer isso vai ser bom para ele. Eu vou fazer. Então a gente tem essa tendência. E uma história bem interessante com as cooperativas foi que a USP estava fazendo um estudo de saúde e segurança no trabalho nas cooperativas, né? Então, para olhar a ergonomia de trabalhar na esteira, nem todas as cooperativas têm esteira, vocês podem imaginar, eles fazem catação no chão, mas estava fazendo um estudo com a USP e tal. A professora Silmara, super genial, falou: bom, a gente está fazendo esse estudo, que tal a gente perguntar para as cooperativas o que eles acham que é saúde e segurança no trabalho, né? Vamos fazer essa pergunta? E aí a resposta que saiu da cooperativa foi: saúde e segurança no trabalho é um prato de comida na mesa. Aí todo mundo falou: hã? Mais básico. Ela falou: saúde, segurança, comida. E a gente, puxa vida. Realmente, não é que a ergonomia não seja importante, mas a gente está tão distante da realidade que, por mais que a gente vá lá todos os dias, a gente não vive aquilo. A gente volta para casa, toma um banho quente, deita na cama, dá um beijinho na mãe e no pai. Como a gente precisa fazer esse exercício de estar lá e perceber que aquela realidade é completamente diferente. Então, é importante também, quando a gente sente dentro de ajudar, a gente entender qual é a forma que o outro quer ser ajudado, né? É o olhar de como o outro quer ser ajudado mesmo, não de que a gente quer fazer para ajudar. E quando a gente se ajuda, né? Porque é um vai e vem, acho que não tem muito... É isso. Alguém mais? Vamos encerrar? Vamos. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Desculpem se a gente ficou muito de costas, essa cadeira giratória aqui faz uma dinâmica. Obrigada. Obrigado. A gente quer agradecer novamente a Marcelo, Daniela e Ronaldo. A gente convida para todos vocês a visitar o nosso Farol e Arena. É justamente um espaço de reflexões e pensamento para que vocês possam olhar o seu futuro e o futuro que vem. Curtam a página tanto de Garimpo de Soluções como Farol e a gente convida para os próximos 2 eventos, que é o dia 6 de outubro, dentro do ciclo Meu Futuro Agora, Pensamento Crítico. A gente vai ter a visita da MC Garden, e Baixo Ribeiro e Eliane Trinidade, Gua Ketzer. E dia 29 de setembro, a gente vai falar em Diálogos Startupeiros, aceleradoras de cultura. A gente está convidando, para a primeira vez que vai vir a América Latina, a Twitter House de Mijuki, que é a primeira aceleradora a nível global de GLAMs, de startups que trabalham com galerias, livrarias, arquivos e museus, e eles é justamente um museu público que faz investimento em startup para gerar renda, e de novo único que tem uma diversidade bilíngue, e ela vai vir acá a explicar como eles estão trabalhando para melhorar e ter acesso não só na cultura, em outro tipo de pegada, outro tipo de formato, para trazer públicos para el día 29 de setembro. Y va a estar en Dobradinha con Silvio Junqueira Filho de Acelerarte y Marisa Gil. Sejam todos bem-vindos, aproveitem o dia, bom fim de semana para todos e obrigado novamente. Eu sou Adriana Mazzoni, sou odontopediatra. Eu achei que a palestra foi incrível, foi um debate, né, de 3 palestrantes, que eu achei que foi maravilhoso, e acho que os 3 são muito apaixonados pelo que fazem, isso eu acho que é o grande mote para que eles consigam fazer com paixão e consigam ir e alcançar o objetivo deles em cada questão. E quando a gente vem assistir uma palestra dessa, de alguma maneira, todos nós estamos envolvidos, porque a gente está num mundo, né? Então, desperta na gente também a nossa paixão mais interna e o que pode estar relacionado com a nossa área, que a gente pode contribuir da mesma maneira com esse assunto que eles trouxeram para a gente hoje, que é desde reciclagem até se preocupar com o que tem de resíduos no mundo, ou a forma de você olhar para as pessoas que geralmente são invisíveis. Então, todos nós, cada um na sua área, a gente pode chegar lá. E quando a gente ouve uma palestra assim, um debate, a gente desperta na gente a vontade de fazer isso também. Eu acho que foram vários momentos, a gente pode dizer um ou outro, mas acho que assim, no caso do Marcelo,
quando ele mesmo olha para ele e refaz toda a vida dele baseada no que ele acha que pode fazer pelo outro, e aí sim ele acha o propósito dele, eu acho que esse é um grande momento. Quando a gente olha para a palestrante e vê que ela, através de uma experiência que até foi complicada, de mergulhar, de ir numa expedição no mar e tudo mais, ela descobre que a gente pode limpar as próprias praias, e eu acho que muita gente que aqui no Brasil já faz isso naturalmente. Então, assim, a gente pode levantar uma campanha para limpar as nossas próprias praias. Cada um ajudar um pouquinho, a nossa praia fica limpa, nosso mar fica mais limpo também. E aí, quando a gente ouve o projeto do outro moço, que acabou descobrindo, através da tecnologia, que eu sou super a favor de toda a tecnologia que tem chegado aqui, porque ela está aqui para auxiliar a gente, quando ele fala que através da tecnologia ele conseguiu fazer com que as pessoas conseguissem enxergar os invisíveis, que são os surdos, eu acho fantástico. Então, assim, as três tiveram grandes momentos, né? E o debate foi melhor ainda, porque aí tudo tem a ver, um tem a ver com o outro, mesmo sendo projetos diferentes. Eu acho essa iniciativa tinha que ser em todos os lugares de São Paulo, né? Acho que aqui é um primeiro passo. A gente está fazendo passos de formiguinha, mas a gente consegue aumentar esses passos. Daqui a pouco a gente vai ter passos de elefantes, porque assim, aqui a gente teve várias pessoas assistindo, essas pessoas replicam essas informações significam alguma coisa em outros espaços, esses outros espaços começam a fazer a mesma coisa. Então, eu acho assim, tudo que é feito com paixão e principalmente acreditando que isso pode ser legal, ela acontece. Às vezes começa pequenininho, mas o pequenininho pode ficar grande, porque tem uma verdade nisso, né? Então, acho que quando o Santander fez aqui, ele fez com uma verdade, ele fez buscando um objetivo maior, e eu acho que isso é a melhor coisa para a gente poder replicar para outros espaços, sem dúvida. Não, com todos esses projetos foi a primeira vez. A minha filha trabalha com o Marcelo e ela que me convidou para vir aqui hoje. Então eu já sabia de alguma coisa através dela, mas saber exatamente o que ele pensava, o que ele estava falando, eu descobri aqui. Eu adorei. Eu acho uma pena que ele não está mais na visibilidade para a gente ver e ouvir os projetos dele, assim como a moça que falou e o outro, né? Eu acho que esses projetos todos têm que ter uma visibilidade maior. Sem dúvida, aqui foi um grande espaço para a gente discutir, mas eu acho que quanto mais espaços tiver como esse, mais a gente conscientiza a população, mais fácil é para que o mundo melhore, de uma maneira geral, né? Eu sou Ronaldo Tenório, sou CEO da Rentalk, que é uma startup que faz serviço de tradução automática para a língua de sinais. Eu sempre acho que compartilhar, né, espalha conhecimento e, de certa forma, cria-se uma relação positiva de retorno também. Então, eu acho que é sempre bacana a gente contar essa história para inspirar pessoas, fazer com que elas sejam agentes da mudança também. Eu ainda não conhecia aqui o ambiente, achei muito legal, bem charmoso, e eu acho que é um ambiente mais onde a gente consegue dialogar de fato com as pessoas. Eu achei muito bacana, um clima legal, num dia bacana, com pessoas legais que estão interessadas em realmente ouvir, escutar, aprender e, quem sabe, pôr em prática, executar, né, lá na frente. Quando eu fui convidado, eu achei que cada um dos palestrantes teria, sei lá, experiências muito diferentes e que eram totalmente, sei lá, diferentes da minha vida, do que eu faço, mas a gente conseguiu enxergar o mesmo propósito, a mesma mudança, o mesmo mindset em cada um de nós, e foi muito bacana ouvir essas histórias, aprendi muito também, além de falar um pouco, contribuir, eu também pude aprender. E eu acho que a plateia também conseguiu absorver bem essas ideias. Tudo foi muito novo. Conhecia um pouco de cada trabalho, da Triciclos, do Marcelo, mas foi legal conhecer esses detalhes, né? Esses desafios e esses resultados que eles conseguiram alcançar. Isso é inspirador. Eu conheci a Cainha numa feira
lá atrás, em Feira de Santana, no evento, na verdade. E foi muito bacana compartilhar o palco, né, o mesmo palco dela. Foi lá que ela ouviu um pouco da história da Rentalk, trouxe a gente para cá. Então, acho que isso tem uns 4 anos já. E foi muito bacana voltar, reencontrar e compartilhar junto com ela aqui também. Bom, eu sou Marcelo Rosenbaum, sou fundador do A Gente Transforma, um movimento que trabalha com as comunidades do Brasil profundo, com saberes ancestrais, olhando para a partir desses saberes, ele ser colocado na economia mundial, a partir dessa economia criativa como um negócio social, permanecendo como um saber, saindo do livro e do museu, colocando no circuito total. Bom, o dia de hoje foi absolutamente genial, essa conexão e a sincronicidade dos trabalhos sendo falados, né, das atuações. Eu me via em partes de cada um e para mim foi muito inspirador. E eu acho que essa é a grande genialidade de uma curadoria. Então, acho que o Garimpo de Soluções está de muito parabéns. Eu fico imaginando eu fora, ouvindo isso, né? Como isso não traz um sentido e como as coisas, né? A questão do Rentalk, aí a questão de Várzea Queimada, dos saberes ancestrais, com a questão do lixo e dos negócios e, enfim, das partículas, das ilhas de plástico. Muito inspirador. Eu não conhecia, foi a primeira vez. Não, claro, o Sistema B eu conheço. Eu não conhecia a Daniela, mas o Ronaldo, né? Mas o Ronaldo eu não conhecia e é um trabalho maravilhoso, assim, inspirador. Acho que o ponto alto foi a honestidade, a verdade que todo mundo trabalhou, assim, para falar desses projetos, desses movimentos, dessas questões de novas possibilidades, né, de como se colocar nesse mundo, como atual, como é, né, a complexidade dessas ações e como são emergenciais também. Sempre importante, né, sempre necessário criar esses espaços de diálogo, principalmente num momento como o nosso que a gente está vivendo, onde os diálogos são cada vez mais escassos e as divisões estão aí regendo o nosso país nesse momento, né? Então acho que é um lugar de luz, é um farol de luz. A minha relação com a Garimpo é quase de fidelidade, quase de discípulo. Onde a Cainha fala para ir, eu vou, uma grande mestra. Sou Daniela Lerário, eu sou CEO da Triciclos Brasil. Foi inspirador. Eu estou abraçada, energizada, acho que com muita esperança para seguir em frente. Foi muito bom. Não conhecia nenhum dos dois. Na verdade, sabia do Marcelo e do Ronaldo, não conhecia nem o projeto, nem ele. Então, acho que foi uma conexão muito boa, foi super especial. Eu acho que o público que veio também teve um peso importante assim, na energia da nossa fala. Acho que foi muito bom. Uau, o que eu destaco na verdade, reforçou minha sensação de que a gente tem que se relacionar, de que a gente tem que olhar para o outro e de que é um espaço de compartilhar, é um momento que a gente precisa mesmo assim olhar para o outro, exercitar o outro. Então, acho que é isso. Acho que é contagiar, fazer com que mais pessoas tenham essa visão de esperança e de que a gente consegue mudar a situação que a gente vive hoje. Eu acho que é isso, é sobre compartilhar coisas boas que estão acontecendo também. Nunca tinha trabalhado com a Garimpo e acho que é o começo de uma boa relação. Foi incrível. Acho que eles, né, enfim, Cainha e Alejandro cuidaram de tudo com um olhar muito humano e eu acho que é um relacionamento que começa agora.